Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pipocando Cast. Hoje nós estamos apenas entre amigos de redação aqui, só a galera do Pipocando. Tem eu, Rolandinho, né, que vocês conhecem, e também Vitor, que vocês conhecem agora do podcast. Pois é, olha eu aqui de novo, participando desse podcast maravilhoso, gente. Exatamente. E nós vamos conversar sobre Lightyear, que é o novo filme da Pixar. Isso. E por extensão a gente vai aproveitar esse assunto para falar um pouco sobre a Pixar, o momento da Pixar agora, né, as mudanças recentes que a Pixar sofreu, e essa nova leva de filmes aí que ela vem produzindo, né, que é um pouco diferente do que ela estava acostumada a fazer. E é diferente? Não é diferente? Quais são as diferenças? É isso que a gente vai... Bora discutir. Exatamente. Eu queria antes fazer uma explicação, que é o seguinte. Quando a gente é convidado para as cabines de imprensa, para ir assistir os filmes em antecipado, normalmente quem vai é o Vitor, e eu vou em várias delas, mas o Vitor ele vai antes porque normalmente acontece o seguinte, a gente não lança um vídeo do Pipocando antes do conteúdo estar disponível, porque senão ninguém assiste. Até agora, Stranger Things, a gente fez um vídeo no Pipocando de Stranger Things, e ele só foi engrenar mesmo depois que a galera começou a assistir a série. Verdade. Então, a gente assiste, como a gente não faz crítica dos filmes, crítica de cinema, então a gente não lança antes de você ir no cinema, a gente quer captar a tua atenção depois que você já foi no cinema, né? Então o Vitor normalmente assiste antecipadamente, às vezes ele leva alguém da redação lá com ele, eles assistem, produzem o conteúdo, pra quando sair no cinema, a gente já, 2-3 dias depois, tem um conteúdo completo e legal pra vocês consumirem. E eu, normalmente, assisto logo que sai. Ou assisto na pré, com influenciadores e tal. Ou assisto, tipo, na primeira semana que saiu no cinema. Ou às vezes na cabine também, E né? então, isso que eu ia falar. Algumas vezes eu vou na cabine. Sim. E é muito legal. Eu só tô falando tudo isso pra dizer que é muito legal o Vitor tá aqui, porque ele é uma pessoa que tá acostumada a assistir os filmes com antecedência. E em algumas vezes vocês vão ver ou eu e ele, né, sozinhos, ou mais alguém, porque é esse circuito de ir nas cabines, assistir antes e gravar o podcast aqui. Então essa é a lógica da gente tá batendo esse papo. A gente assistiu esse filme já faz alguns dias. Nossa, cara. Faz uma semana. Então, acho que já tem uma semana, mais ou menos, E ele vai ficar disponível pra vocês. Hoje a gente tá gravando, hoje é dia 15. Hoje é dia 15, a partir do dia 16. Então é a partir de amanhã ele vai estar no cinema. Hoje tem tipo uma pré, é isso? Pode ser. Geralmente acontece Normalmente isso, tem, né? né? Sessão à noite. Mas oficialmente, 16 de junho. Isso. E aí a gente combinou de antes da gente... Porque a gente quer primeiro fazer a parte sem spoilers. Então, quando a gente for começar a falar de detalhe do filme, a gente vai avisar vocês que tem um spoiler pra vocês, né, assistirem o filme antes de acompanhar aqui o papo. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as nossas impressões gerais, pra vocês já saberem logo o que a gente achou do filme. E aí depois a gente vai bater o papo sobre Pixar, que não tem spoiler de Lightyear. Vai ter talvez alguma coisinha de outros filmes da Pixar mais recentes, mas a gente avisa tudo com antecedência pra vocês. E aí a gente entra no detalhe do Lightyear. Beleza. Parece bom? Vamos nessa. Então começa me falando aí, o que você achou do Lightyear? Tá. Eu acho que antes de falar o que eu achei, eu quero falar que eu vi uma galera que não gostou muito, e eu tô sentindo que parte da reação a esse filme tá se baseando no que a Pixar já entregou, mais do que no próprio filme, né? É uma comparação, né? Isso, então... Assim, como é que tá de... Saiu já? Já tá tem um indo... consenso no Rotten lá? Tá, Alguma coisa assim? eu acho que é uma boa pergunta. Vou até conferir enquanto você Tava fala. indo bem, nada assim, nível Toy Story 3, Up, essas coisas. Tá. Eu vou ver enquanto você vai falando. Manda ver. E então, dito isso, eu acho que a gente tem que separar muito bem para o que o filme entrega como uma obra individual, né? Sem se apegar tanto assim ao passado. E eu acho que ele é um filme que não é perfeito. Tá com 82, 82? Então, pra Pixar é baixo até, né? Tá na camada mais baixa das avaliações da Pixar, digamos assim. Isso. Tem coisa abaixo disso, né? Mas, enfim. Então, eu acho que ele não é um filme perfeito, mas como uma aventura, uma ficção, ele resgata tantos elementos, assim, icônicos que são tão bem amarrados dentro dele, que eu acho que é um filme que funciona. Do começo ao fim, eu sinto que ele funciona, e só por isso eu já considero um ótimo filme. Legal. Eu acho que minha opinião é muito parecida com a sua. No sentido de que eu acho que é um filme que, se você for olhar atributos dele, assim, audiovisuais, ou se você for olhar, assim, ele como uma aventura
que se propõe a ser um filme leve, divertido, uma aventura que você, né, tem uma imersão lá durante 2 horas e acompanha aqueles personagens. Nesse sentido, acho que o filme funciona extremamente bem. Eu acho que é um filme muito acima da média quando você tá analisando isso. O nível de humor, como a narrativa flui, o carisma dos personagens, o quanto você se importa com eles, criação de universo, congruência dos elementos de ficção científica que o filme traz, de uma forma bastante madura, inclusive, eu acho. Mesmo brincando, Mesmo ele acerta tão bem. A gente Isso. pode falar mais disso até Isso, depois. total. Então, eu acho que quando você considera essas coisas, eu acho ele um filme muito bom. Muito bom Sim. mesmo. Pra mim, um filme que cara, cumpre tudo que ele... Ele não parece, ele também não faz uma coisa que é parecer mais pretensioso do que ele é. Não dá pra falar isso. Dá pra falar que muita gente vai comparar com o potencial de uma Pixar. É, né? mas mesmo assim, por exemplo, eu já acho ele superior aos filmes de diversos outros estúdios aí, como o DreamWorks, Isso. né? Parece... Vou falar uma coisa. Parece o melhor filme da DreamWorks, entendeu? Ou até apesar de que a DreamWorks tem, tipo, o Shrek é uma obra-prima. Isso, né? mas eu tô dizendo assim, ele é mais Shrek no sentido de que eu não acho ele tão bom quanto o Shrek, mas eu quero me explicar. Eu tô dizendo assim, o Shrek, ele é muito foda, porque ele representa uma geração, tem algo ali que traduziu, assim, uma coisa de um sentimento do momento e criou também uma nova forma de... Então o Shrek, ele transcende um pouco isso, mas é uma história muito divertida, com personagens carismáticos, tal, e esse filme é parecido nesse sentido. Não, com O certeza. que eu tô dizendo é que a minha fala só foi que ele não parece ser mais ambicioso, ele não propõe, porque esse é o maior problema, quando o filme ele é pretencioso e não entrega pretensão. Eu acho que Lightyear, do começo ao fim, ele não parece pretencioso. Ele em nenhum momento fala pra você, isso aqui vai ser um filme da De Pixar, explodir a cabeça. super profundo, Não. que vai mudar a tua visão a respeito da tua vida. Tal. Não, ele nunca faz isso, desde o começo. Então é isso que eu quis dizer, sabe? Ele não é pretencioso. Concordo. E outra, eu acho ele melhor do que a maioria do outro departamento, a Disney Animation Studios, Isso. Animated Studios. Acho, assim, muito superior a a Frozen, né? E... Então, é essa a questão, gente. Agora, ele é um filme top 5, top 10 da Pixar? Não. Assim, é difícil, cara, porque a gente tá falando de um estúdio que deixa eu ver, por mais de 15 anos estava acostumado a entregar obras-primas, né? Assim, cara, até o Toy Story 3, a Pixar não tinha errado a mão uma vez sequer. Mesmo que o Carros, ele seja um filme considerado um pouquinho abaixo, mas ainda... Se a gente vai analisar a profundidade que ele tem... A Universidade Monstro S.A. depois. Do Toy Story 3? Então, a coisa desandou, eu acho que em 2011... Acho que foi 2011, quando o Carros 2 saiu. Esse sim é provavelmente o pior filme da Pixar. E mostrou, ok, assim, parecia só uma derrapada, né? Acontece, né? Demorou até pra acontecer. Demorou muito. E aí veio Valente, que também não é assim, eu considero ele um filme que tem uma ótima protagonista pra uma história nem tão boa assim. E então se perde um pouco na discussão temática ali, talvez. Isso, né? Assim, exatamente. Meio... eu ia falar que esse seu desenho tá muito bom e... Aí, assim, vamos encerrar o nosso capítulo sobre o Lightyear. Já se encerrou, acho que já se encerrou, né? É isso. Sem saberem, em resumo, acho que ambos estamos na mesma. É um filme muito bom, filme que você pode ir no cinema, você vai se divertir horrores. Tipo, eu adoro a temática do filme, então, putz, eu me diverti muito no filme. Com certeza. Foi um prazer imenso, assim. Tem personagens no filme que são, assim, inacreditavelmente, a Pixar ela ainda tem uma magia, uma coisa que é o que você tá falando de comparação com outros estúdios, que ela consegue encantar com coisas muito pequenas, é uma coisa muito de cultura da Pixar, de tipo, esse garfo, sabe? Esse copo, sabe? Eles conseguem tirar tanto de coisas pequenas que em outros filmes eu acharia que ia ser só um recurso cômico, sabe? Então, tipo assim, tem o garfinho que fala, sabe? Assim, ele aparece 2 vezes, fala um negócio, beleza, já foi a piada. Não, eles se comprometem com certos ícones durante o filme e eles vão até o fim com aquilo. E eu imagino que você esteja falando do gato, Isso. né? Que rouba a cena. Acho que vale a gente esclarecer também que o filme...
porque antes dele lançar era uma confusão, tá, o que é esse Buzz? O que é esse Lightyear, afinal de contas? Então, o começo não é um spoiler, gente, assim, Sim. o começo já explica. O começo ele tá querendo dizer assim, aparece uma cartela em texto te dizendo isso. Isso, É a então primeira explica, cena. o Andy ganhou o brinquedo do filme favorito dele. Este é o filme. Então a gente tá assistindo um filme dos anos 90, teoricamente, e eu tô falando isso porque o diretor, acho que é Angus MacLane o nome dele, é o primeiro filme que ele dirige de fato. Ele co-dirigiu acho que o Procurando Dory. Esse é o primeiro filme que ele dirige sozinho. Já fez curtas. Eu queria só fazer um comentário muito rápido falando que teve um tweet dele, você viu isso? Eu te Não. comentei lá na sessão, você não sabia, né? Teve um tweet dele falando que ele há 5 anos atrás mandou um currículo pra Pixar pra participar desse departamento de direção, tal. E eles falaram que ele... Há 5 anos, 10 anos, não sei. Acho que é um pouco mais. Um pouco mais, né? Uns 8 anos, eu acho. Pega lá o tweet dele, que vocês vão ver. Ele coloca o e-mail de resposta da Pixar falando que ele não tinha qualificação suficiente, que eles olharam o material dele e não assim, que era bom, mas que ainda não tava no nível que a Pixar tava procurando. E aí ele, ao invés de falar, caralho, puta, então não tenho talento e tal, ele foi lá, estudou mais, fez mais coisa, deu mais rolê, e aí depois mandou de novo, entrou e dirigiu o Lightyear. Nossa, sensacional, Muito né? legal, superação. Né? E mostra também, a gente já toca nisso, como que é o rigor da cultura Pixar, né? Essa de cultura excelência da Pixar. Isso. Então, ele é um cara que disse que quando ele era criança, Star Wars mudou a vida dele. E quando ele viu Toy Story, esse filme também mudou a vida dele. Então pode ser que foi o filme que influenciou ele a querer trabalhar com animação, sei lá. E o propósito do Lightyear foi ter essa reverência ao classicismo. Então é por isso até que ele é um filme que... ele tem a cara de um filme que existiria nos anos 90, mas com alguns elementos mais modernos. Isso. Então, assistindo isso é perceptível, e uma vez que você entende que faz parte da proposta, eu acho que ajuda ainda mais a contemplar, a gostar do filme. Sim. Como ele é. Dá pra perceber que teve uma preocupação de localizar o filme no sentido de que a tecnologia que é mostrada ali é uma tecnologia imaginada por pessoas dos anos 80 e 90, e não... Dos anos 80, na verdade, né? Porque o Andy... É 95. Então, mas o Andy, ele assistiu esse filme quando? É. Ali 89, 90, 91, poderia ser qualquer uma dessas datas ali, né? Mas é que assim, o Andy era novinho no primeiro Toy Story. Ele ganhou em 95. Então tipo no máximo 94, 93. Por aí. Então exato. isso, início dos anos 90, como é que era a tecnologia que a gente imaginava, que a gente tinha de referência. Então já tinha computador, começo da informática, CGI no cinema, né? Então... E na própria narrativa também. Então, em termos de complexidade, é isso aí também. Tá vibrando isso aqui, gente. É muito difícil fazer podcast e ter gente mandando zap o tempo todo. Que tava vibrando, zap caramba, tá acabando aí. o mundo, eu olhei, não é nada. Não. Ó, então beleza. Esse filme, eu só queria passar uma mensagem bem positiva de tipo assim, vá ao cinema. É um filme que eu acho que cresce muito com a... Tem filmes, né, que a gente fala, pô, pode passar ao cinema. Não é o caso. Um puta filme de cinema. Até porque, cara, é um filme que as cenas de ação são muito bem dirigidas, cara. E a gente assistiu numa sessão, queria até falar isso. A gente assistiu numa sessão de pré, que eu acho que a gente assistiu o filme sem a mixagem do áudio. Eu acho que foi uma questão de tipo... Porque a gente assistiu dublado, e eu quero falar da dublagem antes de entrar no negócio da Pixar. Era isso. Beleza. Eu acho que eles falaram que não ia ser dublado, aí eles falaram que ia ser dublado, tipo... Foi uma coisa confusão, que mudou de última hora. O que eu fico imaginando? Eu acho que a mixagem da dublagem não ficou pronta. Tipo, aqui vai pro cinema. E eles falaram assim, vamos mostrar legendado. Puta, mas aí os críticos não vão ver a dublagem que a gente acha que tá tão boa. Então vamos pôr dublado pra eles poderem ver a dublagem? Porque senão eles não vão ver a dublagem, não vão poder falar sobre a dublagem, e aí a opinião da mídia sobre o filme vai vir sem a opinião da dublagem. E pior, vai parecer que a gente escondeu a dublagem porque a gente não tá acreditando nela, entendeu? Fiquei pensando muito nisso, tipo... por que a gente não teve a versão dublada pra... Não, eu também fiquei pensando, pode ser que no fim do dia seja só uma história muito mais simples. Que a sessão do que tava uma isso. merda. Ou que, não, eu quero dizer que o fato deles terem trocado pra versão dublada, mas faz muito sentido a gente pensar nisso. Não, mas eu tô como dizendo uma por que o filme estratégia. estava com áudio uma merda, o que a gente assistiu. Eu acho que pode ser tanto isso quanto você falou, quanto a sessão. É porque não parecia de sessão, porque parecia que o áudio... Não parecia que o equipamento estava transmitindo áudio ruim. Parecia que
o áudio estava, a gente fala no áudio matado, tava todas as linhas, né? Então vamos supor, você tem uma parte do áudio que são os efeitos especiais, tem uma parte que é a trilha, tem uma parte que é a voz. Isso, as vozes estão ok, assim, é mais assim, um elemento, o tiro a laser, né? Isso. O que você faz no processo de dublagem é que você recebe esse projeto aberto, você tem que renivelar o áudio das coisas com o áudio da voz. Inclusive, uma das críticas à dublagem dessa que sai no cinema é que a mixagem de som é uma área do cinema super foda, com profissionais incríveis. Sim. E tá lá um cara lá, topo de linha, fazendo a mixagem de filme de ação pra você. Aí o negócio vem o material pro Brasil e essa mixagem tem que ser feito, não que a gente não tenha bons profissionais, mas ela tem que ser feito rápida. Porque você recebe material, dubla, mixa, e a mixagem do cinema pode ser que esteja sendo feita desde a concepção do filme, né? Então tem essa crítica também de que a nossa mixagem, a mixagem de qualquer dublagem, ela acaba sendo um pouco mais feita rapidamente, entendeu? Vamos dar um exemplo para eles entenderem na prática. O Avatar, a Lenda de Aang, que é um desenho que a gente ama tanto, e a dublagem, eu acho que, assim, tinha ótimos profissionais, mas foi uma coisa muito pequena, num tempo a primeira ainda temporada, menor. Principalmente, né? E você vê o resultado da mixagem É de que tudo ali teve um problema mais sério ainda, que eu acho que como era muito baixo orçamento ali... Sim, total. Eles não receberam, eles não pegaram o material aberto. Eles abaixaram tudo... Será? Tanto que você ouve a voz dos personagens. Você nunca reparou? Mas é um... Exato. É verdade. Você ouve, as pessoas estão falando por cima da dublagem original. Sim. Por isso que na hora da luta, eles mutam tudo, né? Eles mutam tudo. Bom, enfim, é uma maçaroca. Mas a questão é que a gente assistiu, o áudio tava uma bosta, tipo... E é o que o Victor tá falando, o filme tem cenas de ação tão iradíssimas, bem dirigidas. Tipo, que filme de ficção científica... Alô, Nolan, um abraço pra você. Filmes de ficção melhorou muito, mas no começo eu achava que era meio sofrível. O quê? A direção do Nolan? A direção pra cenas de ação eu não gostava tanto. Era meio... Você perdia um pouco a noção do que tava acontecendo, era muito próximo. Mas, óbvio, não é que todas as cenas de ação, mas algumas cenas de ação, eu acho que tem um pouco disso. E aí ele vai ficando mais ousado. Agora no Tenet ele deu uma aula absurda, é absurdo, muito foda. O que ele fez, sim. Mas o que eu tô dizendo é que o Lightyear, ele é um filme... amplo, cenas grandiosas, cenas de ação que você fica sabe, tipo, na ponta da cadeira. E por mais que isso seja fácil, assim, mais fácil num filme feito por computação gráfica, a fluidez da câmera é uma outra coisa muito, muito legal, como ela se movimenta acompanhando aquela ação sem dar aqueles cortes bruscos. Do ponto de vista da montagem, não é tão mais fácil assim, né? É mais fácil de realizar. Isso, é porque desmerecem, assim, não é tão mais fácil assim, né? Mas costumam desmerecer por ser uma animação, não ser a galera lá. Mas a visão do cara que monta, ainda fazer a coisa ficar fluida e você entender toda a... é um baita trampo. Então é muito Desde foda. Desde o storyboard, o processo de desenhar. Eu acho que esse filme ele tem uma característica também pra arrematar, que é aquela coisa que a gente fala da Pixar, que isso eu tenho que tirar o chapéu, que é o pai vai com o filho no cinema e todo mundo curte o filme. Talvez de uma forma diferente do que você esteja imaginando. Isso. Né? Sim. Você não vai ser tocado profundamente, reavaliar sua vida de adulto e sair de lá chorando, enquanto Apesar seu filho fala, nossa, quantos bichinhos coloridos. Eu acho que isso talvez não aconteça. Apesar de que teve gente chorando lá na nossa sessão. Mas foi numa cena emotiva. Isso. Sim. Foi simplesmente pela emoção do que aconteceu com os personagens e não por uma reviravolta existencial. Não é o filme, apesar, a ficção científica é um dos meus gêneros favoritos, e seu também, né? Porque ela fala muito sobre assim, ela mexe com o imaginário para falar de coisas muito fortes da realidade. O que fazem as maiores obras de ficção científica são assim, fazem a gente pensar, né? É que você pode exacerbar certos pontos, então, como é uma ficção e ela usa ciência, então a gente consegue explorar limites, né, exacerbar certas coisas para poder demonstrar traços da humanidade que a gente quer discutir, né? Então por isso que tem esse potencial tão grande. Lightyear, a gente pode até sair pensando algumas coisas, mas não é aquele filme que a gente vai filosofar por dias. Então, por outro lado, ele cumpre muito, muito, muito bem o propósito de diversão. E não é só um filme de diversão. Então, já é melhor até do que a maioria de filmes de ação descerebrados, né, que saem. E é isso. Só pra deixar muito claro, tipo, a qualidade do que tá ali, ele não é pretencioso, mas a qualidade do que tá ali é excepcional. Tipo, é melhor do que o resto.
Sim. Entendeu? É isso. É assim, outros estúdios fazem coisas lindas, lindas, bonitinhas, mas é que é foda. A Pixar, tipo, os personagens são muito carismáticos, é tudo lindo, a animação é perfeita, as cenas de ação são ótimas, o ritmo do filme é ótimo, eu acho que não tem 1 minuto a mais, 1 minuto a menos no filme, que não precisaria estar ali. É muito, Passa muito bem bem feito. e... Só não é pretencioso. Eu acho que agora a gente pode até entrar... Como a gente falou da dublagem, vale falar do... Se né? a gente Porque não falou uma da coisa dublagem. tão polêmica. A gente falou do processo, mas isso, então... O que você achou? Cara, Marcos Mion, isso já foi polêmico porque muita gente não tava entendendo. Como assim não é o Guilherme Briggs? Faz total sentido. Porque não são o mesmo personagem. Gente, faz total sentido. Ia ser horrível, minha opinião, né? Ia ser horrível o seu Guilherme Briggs. Até eu tenho gente que poderia falar, tá, tudo bem, você abstrai, tudo bem que não é a mesma pessoa, mas é o mesmo dublador, o mesmo personagem. Eu acharia bizarro ser o mesmo dublador. Psicologicamente falando, pra mim, não ia funcionar tão bem, entendeu? Não, e pelo que eu sei, até o próprio Briggs defendeu lá, explicou. Porque ele é uma pessoa coerente, né? Então. E é isso, até porque no original também não é o Tim Allen fazendo o Buzz, é o Chris Evans agora. É outro dublador. O Capitão América. Então, Isso. faz sentido pra proposta. E agora, como que ficou o trabalho do Mion? Eu acho inevitável nos primeiros minutos do filme aquela estranheza de estar ouvindo uma voz tão, acho que icônica assim pra TV e pra internet, né? Sim. Que é a voz do Marcos Mion. Mas não é um trabalho como o do Luciano Huck em Enrolados, assim. Mas não é mesmo. Acho que essa estranheza inicial vai passando e ele soube... Eu não estou falando que, putz, nossa, que puta dublagem, coisa mais foda do mundo, mas é um trabalho bem feito, ele passa a emoção nos momentos certos, dá pra... assim, ele abaixa o tom da voz quando precisa, ele fala daquela forma eloquente, assim, meio boba, né, no começo, com aquele discurso. Sim. Então, eu acho que ele soube trabalhar bem e pode até virar um grande dublador, se ele quiser. Sim. A minha opinião vai nessa linha também. Eu acho que eles tinham um desafio. Eu fiquei pensando por que o Guilherme Briggs. Porque o Guilherme Briggs não, porque o Mion. E fiquei pensando também que, tipo, primeira lógica é óbvio, é uma questão de marketing. Colocar um cara muito famoso pra dublar o personagem. Aí eu fiquei pensando que não, que essa é uma leitura meio ruim. Porque o Buzz Lightyear já é muito famoso, é um filme da Disney. Óbvio, tem um pouco de marketing, mas eu não sei se seria um drive tão importante para as pessoas ir pro cinema o Mignon ter dublado o Buzz Lightyear, entendeu? Eu não acho. O que eu acho é que a dublagem do Briggs no Buzz Lightyear é talvez uma das coisas mais icônicas, olha o que eu tô falando, uma das coisas mais icônicas da história da animação no Brasil. Com certeza, a voz dele, assim, tá no imaginário popular. Nesta dublagem. Óbvio que o Guilherme Briggs é um ícone, mas eu digo, dublagem do Buzz Lightyear, porque o Toy Story é um dos primeiros grandes filmes de animação, um dos mais importantes, né, dessa nova era, digamos assim, né, um dos mais importantes, o primeiro filme que levou adultos pro cinema em massa, etc, etc, etc. Foi lá reconhecido pelo Oscar, enfim, toda essa seara aí, né? E aí a voz é tão icônica que simplesmente pegar outro dublador... vamos pegar outro dublador que fez vários trabalhos de dublagem, vamos colocar. Eu acho que ia ter um problema de... Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? De destacar esse personagem... Você precisa mostrar o quão diferente... Exatamente, né? Exatamente. E aí eu acho que até foi acertado pegar uma pessoa que não é um dublador. Tipo assim, você não tem vários personagens com a voz dele, mas é uma voz icônica, uma voz poderosa, digamos assim, pro imaginário do brasileiro. E aí você põe lá na boca do Buzz, e eu acho que em mim teve esse efeito. Mas sabe que eu acho que não é a primeira experiência dele com isso, eu sei né? que não, ele já fez outras dublagens. Já fez. Mas tô dizendo, não tão numeroso quanto você pegar um dublador. Isso, com certeza. Ele não é dublador, ele fez dublagens. Isso, né? sim. Ele é dublador no sentido de que ele aprendeu a dublar e faz uma boa dublagem. A profissão dele não é dublador, né? Ele faz outras coisas como profissão principal. É isso que eu quis dizer. Agora, a qualidade da dublagem em si, primeiro,
se a gente for colocar na conta que é o Mignon, ele é muito foda. Eu adoro ele, o Mignon é um cara super gente fina. Sensacional, cara. Eu já tive o prazer de conversar por um tempo com ele algumas vezes. Ele é um cara super simpático. Já gravou Pipocando Música. Já gravou com a gente, Pipocando Música. muito bom. Ele é um cara fantástico e acho que dá pra ver que ele colocou o coração dele no negócio. Ele não topou simplesmente pra ir lá entregar uma parada. Eu acho que ele tem uma humildade que é importante quando você vai entrar numa área tão complexa quanto a dublagem, que você tem que respeitar a direção que tá sendo colocada ali, Isso. tentar dar o seu melhor, refazer diversas vezes as falas. Dá pra sentir que ele se entregou pra essa experiência, certo? Então, Certo. isso está posto. A qualidade da dublagem em si é muito simples, gente, não é nada ofensivo. É assim, é uma boa dublagem. Do ponto de vista técnico, de impostar a voz, se colocar em certas situações, conseguir criar, assim, uma nuance de sentimento, tal, de você ir descobrindo os momentos do personagem conforme a etapa do filme. É uma boa dublagem. Tem dubladores muito melhores. Eu só queria colocar essa... Pode ser meio polêmico, mas o que eu tô querendo dizer é assim... Putz, o Briggs é muito melhor dublador do que o Mignon. É isso, assim, você não vai encontrar uma dublagem naquele nível, porque o Briggs, ele pega aquela fala da senhora Marocas, tipo, você nunca mais vai esquecer Nossa, isso. É fantástico, aquilo só poderia ser um curta-metragem, porque, e digo assim, acho melhor, eu já assisti em inglês, é muito bom em inglês, porra, não tô diminuindo, mas o cara, Briggs, mas ele... Toy Story em português é um negócio assim, né, cara, mexe com o coração. Todos os dubladores são muito bons, o dublador do Woody é muito bom, mas o Briggs no Buzz Lightyear, ele tava... Os dubladores do Woody, né, porque o primeiro faleceu, Sim. Mas assim, é uma transição até que tem gente que nem repara. Calma, eu não reparei então. O primeiro dublador do Woody faleceu. Ah, do Woody, calma, Isso, do do Woody, Woody, sim, com certeza. Sim, os dois dubladores do Woody são muito bons. É isso. Sim, mas o do primeiro é o que tá mais na minha memória, porque o primeiro Toy Story foi o que eu mais assisti. Então, só tô aqui fazendo essa distinção, porque, tipo assim, por um lado, você vai assistir o filme e tá entregue ali uma dublagem bem feita. O cara se entregou, tá legal. Puta, é o que você falou, no começo, e eu até acho, eu não sei se foi gravado de forma linear, porque eu não sei se eu me acostumei, ou se o Mignon foi melhorando, porque eu sinto que no final do filme ele tá muito mais... sabe, dentro, tal, e no começo ainda tem uma coisa meio pegando no tranco. Eu não sei se foi linear. Eu acho que sim, eu acho que normalmente a galera da dublagem vai fazendo... Porque não é de série, né, que você vai receber nos episódios, eles já receberam o filme talvez inteiro, isso, não sei. Beleza, então essa é uma coisa posta. Mas você não vai receber uma dublagem, tipo, de grandes mestres da dublagem brasileira. É simples, é uma coisa esperada. Tipo, não é aquela que vai fazer você, recitar as falas... por causa da voz. Não né? é um destaque do filme a dublagem, tá entendendo? É um destaque porque é o Mignon e ele é um destaque. Ele é uma pessoa que todo mundo conhece, todo mundo vai comentar dessa dublagem. Se fosse outra pessoa, ninguém ia comentar da dublagem, ia falar, pô, legal a dublagem, entendeu? Não ia ser um destaque. Tô sendo o mais honesto possível, não tem como ser mais honesto com que certeza. isso. É isso mesmo, cara. E paralelo a ele, os outros, assim, muito bons. Profissionais, muito bons, aquela coisa da dublagem. E não BR destoa tanto. Isso foi legal. Depois que você se acostuma, ele tá no mesmo... Digo, puta, dava pra essa dublagem ter estragado o filme, sabe, gente? Não estraga. Eu não assisti em inglês ainda. Eu acho que eu vou gostar mais em inglês. Eu acho, de verdade. Também porque a gente viu tudo mal mixado, horroroso. Então, tem esse fator. Eu tô curioso pra ver como o Chris Evans estabeleceu a voz dele, como que ele... né, ele saiu de um grande personagem que é o Capitão América, tá em outro grande personagem agora, como que é essa... Sim. Né? E ele é um ótimo ator, eu acho que deve ter ficado bem legal. Tem isso também, né? O tempo de atuação. Tipo, o Mignon é ator também, mas ele não é um cara que faz atuação todo dia e etc. Então, não, gente, a galera da dublagem faz milagre. Eu já conversei aí com os dubladores do Homem-Aranha, desse último filme, é um trabalho que eles fazem numas 5 horas. Inacreditável. Recebe, faz numas 5 horas, acabou. Inacreditável. Então, surreal. Sem assistir inteiro, tá? Eles veem só trechos e vão captando do trecho que eles estão vendo a sensação da cena. É foda. É muito foda. Então é de tirar o chapéu mesmo. A gente tava falando sobre o Lightyear, tava falando sobre o filme não ser muito pretencioso. Na verdade, eu trouxe isso, você concordou, mas você até falou que o filme, ele não é só um filme divertido. Eu concordo com você. Ele tem algumas questões subversivas até, que a gente fala quando tiver spoiler. Se bem que isso já é notícia, então eu não sei se a gente precisa... sim, da questão de inclusão. Isso, banido em pelo menos 14 países já. É por causa do Islã, né? É uma questão religiosa e tal, eles baniram. Isso. Enfim, tem um beijo de duas mulheres no filme. Elas são casadas, na verdade. Elas são casadas.
E enfim, então isso não é spoiler, né? Acho que é de boa, tipo... Porque tá no G1, então acho que... então, ok, perdoem a gente, desculpa aí o spoiler, tá no né, sei lá. G1, beleza. Mas, beleza, então essa é uma coisa que você trouxe, mas esse tipo de coisa eu coloco numa outra dimensão, Não, é uma né? categoria diferente, e eu sei do que você tá falando, porque o que a Pixar acostumou a gente dar assim, colocar o dedo na ferida, até em certas coisas, assim, Uhum. ter um tom, eles não têm medo de criar um tom amargo para certas situações e de fazer a gente ficar pensando nisso por muito tempo, de, putz, aquela camada a mais, aquele toque filosófico muito Uhum. bonito, Isso. né? Pra mim eram jornadas... a maioria das vezes o tema é psicologia humana, então é tipo inveja, é medo do futuro, é superação, é trauma, eles pegam alguma coisa, Vamos né? do começo, né? O primeiro Toy Story é ciúme, é o Uhum, apego, é você entender a si mesmo, né? uhum. O existencialismo do Buzz, que é Isso, maravilhoso. isso. E tem uma questão também que eu acho que tá muito forte naquele filme, e é legal estar num filme de criança, que é a amizade como um conceito mais amplo. É o que tem em Harry Potter também, assim, né? Não é tipo amizade tem amigos. Não, amizade, tipo, qual que é a... Até onde você tem que ir pra proteger um amigo? Qual que é o valor de uma amizade no decorrer da vida, né? O quanto vale a pena você abrir mão do teu ego e dos teus desejos imediatos pra trazer um amigo junto com você durante a tua vida? Acho que tem algo disso em Toy Story, não só no primeiro, né? Tipo, Não, é um tema a franquia é é um sobre tema da isso, né? franquia, né? E, obviamente, é um filme sobre crescimento humano mesmo, porque tem todo esse lance do Andy, você pode até usar como uma... O Andy, ele não tá ali presente no filme, né? Ele é só um cara gigante que fica pegando os bonequinhos pra lá e pra cá, e a gente vê Sim. ele em 2, 3 cenas. Essa é a participação dele, assim, mais ou menos. Mas mesmo sem ele estar lá, isso é sobre infância, é sobre virar adulto. Então aqueles personagens, eles também estão numa jornada de crescimento durante a história que, não vou dizer que é uma metáfora, mas ela é relacionável com o crescimento, esse passar da infância pra juventude, pra adolescência, né? Você vai ter que abrir mão de certos traços de personalidade que você tem, né? Uhum. Abrir mão não, né? Mas eles vão se transformar, eles vão, né, se transmutar de alguma forma. Então, enfim, a gente não quer falar sobre o tema. Eu tô dizendo só que existe isso no filme e é super complexo e não são temas, gente, que... E aí vai a meu primeiro ponto. Você tava falando de Toy Story, você quer dar mais exemplos? Não, é porque isso é o principal, né? Mas, assim, existem os subplots, assim, de outros personagens, assim, dos vilões, por exemplo, o Mineiro, a Lógico. Jessie, aquela questão do abandono, né? Uhum, O Lotso também. Então, são coisas fantásticas que uhum. eles criam e vão se conversando com o tema principal. Isso. E é interessante também a própria jornada. Não é só o Andy que cresce, né? A gente vê o Woody também. Do primeiro ao último filme. O último é E mais no, e sobre no o Woody, último né? se consagra de um jeito que ele. Ele sempre se dedicou, né? Ele sempre dedicou esse amor ao Andy, então ali ele aprende a dedicar um pouco a si próprio também, né? Mesmo esse que não é um filme que eu goste... Não, eu gosto dele, bastante. Uhum. Acho que entre os 4 Toy Stories ele é o pior, pra mim. Mas eu acho que ele, mesmo assim, é muito maduro no tema que ele tá tentando É que não é tratar, nenhum né? demérito falar, né? Sim, Tipo, porque que ele é o pô. isso é a primazia da Né? animação, né? Os outros. Beleza. Qual que é a questão? A questão é que a Pixar, ela tinha uma coisa muito excepcional nela. Uma característica muito exclusiva desse estúdio, que era explorar esses temas que a gente tá falando que são existenciais, e outras já fazem isso, então você tem vários filmes da DreamWorks que vão por aí, pegam temas, né, legal, mas eles têm uma devoção muito grande à mensagem positiva, a uma aura infantilizada de você estar sempre, no fim, a resposta pra tudo é uma espécie de positividade, sabe, de alegria. Então os personagens, eles comungam no fim, eles entram em acordo, né? Eles concordam de algum jeito. A parte dos vilões, muitas vezes, eles só estavam vendo errado, então eles no fim, eles falam, tá bom, vai, tudo bem. No E eles fim é isso eles aí. são figuras trágicas, né? Eles não Uhum. são, assim, maldosos. Tipo, não é o mal pelo mal. São caminhos que né? O Mineiro nunca Ah, você tá falando da Pixar, tá? Uhum. isso.
Por quê? Você não tava... Não, eu tava dando exemplo agora de que os estúdios vão sempre por uma mensagem muito positiva. A finalização entendi, das histórias, elas são muito... Sabe? Elas têm esse tom agridoce sempre. Uhum. Entende o que eu quero dizer? Assim, ela não é nem agridoce, é açucarado mesmo. Então, pra mim, as animações, elas são igual um filme de... Muitas delas, né? Elas começam com temas de adultos, temas legais, profundos. E a partir de um certo ponto, o diretor fala assim, calma, parou aqui. Sabe assim, tipo assim, ó, tudo bem, beleza, legal, a gente acenou pro tema. Quando não é o diretor, é o estúdio mesmo. Isso, né? eu tô dizendo assim, né? No fim é que o Sim. diretor assina criativamente o que foi decidido ali, né? Então eu tô dizendo, ele obedeceu a ordem de alguém, mas, digo, a direção da coisa foi legal. Acenamos pro tema, tá falando sobre isso, mas beleza, as crianças não podem voltar pra casa chorando, né? Tal. Vamos resolver isso aqui. Qual que é a solução? Vamos dar alguma solução bacana. É algo que a gente não vê no... Eles sempre tentam fazer a galera voltar pra casa com uma atitude positiva, sabe assim? Pô, que gostoso, que leve. Então acho que tem essa preocupação. Mesmo em filmes que... Eu não tô dizendo que nenhum desses filmes não consegue tocar as pessoas. Consegue, às vezes fala de coisas sérias, mas... O comprometimento da Pixar com certos temas, eu não vejo nem em filmes de live action, assim. Não. Você entende? Eles pegam... Esse filme vai falar sobre depressão. Esse filme vai falar sobre crescimento. Esse filme vai falar sobre... Sei lá, qualquer coisa que você... Porque a Pixar já falou de tanta coisa. Ou, por exemplo, o Wall-E, que vai falar sobre uma coisa da transcendência da humanidade. Qual que é o lugar do mundo, do ser humano no universo? A gente tem que olhar pra dentro, tem que olhar pra fora. Sabe essa coisa? Sim. E eles decidem essa discussão e toda a criação está a serviço do que está sendo discutido. Uhum. Não é como filmes de animação da Disney, por exemplo, que é... Não, a gente vai fazer um filme com personagens da floresta, animados, eles têm amigos, eles falam, olha só que legal esse argumento, e as crianças vão amar isso aqui. O que a gente pode discutir num filme desse? E que a essência dele, normalmente, é toda captada pelos diálogos. Isso. O que não é o caso da Pixar. Exatamente, né? Porque tá tudo a serviço do que tá sendo discutido. Você assiste Love, Death and Robots? Sim. Não vi A última. Pra mim, os filmes da Pixar são tipo isso. É uma coisa bem de conto, bem de curta-metragem, que é você tá com uma ideia, um argumento, você vai usar ficção, você vai usar algum elemento fantástico pra fazer um ponto, pra argumentar a respeito daquilo ou explanar aquela discussão pras pessoas. Pra mim, os filmes da Pixar, eles são tratados a respeito dessas coisas. Fora entendeu? que a ideia é a questão base, né? Porque eles pelo menos tinham esse processo de... Cria-se uma ideia, essa ideia vira outra coisa, e vira outra coisa, e vira outra coisa, até eles tinham um processo chegar... de que eles descartavam sempre as 10 primeiras boas ideias, porque elas estão num nível muito óbvio ainda de relação, então eles faziam uma coisa bem assim, estrita. Eu li o Criatividade S.A., Uhum. que é um livro que é de um dos envolvidos lá, não lembro quem que escreveu, mas ele fala sobre esses processos de dentro da Pixar, de como eles criaram esse rigor estético, temático. É um estúdio que, numa época onde o cinema tava ficando pop, onde o blockbuster tava ganhando outros tons, com o crescimento da internet, com mais acesso das pessoas, né, em geral, veio o home video, né, enfim, DVD, aquela coisa toda, Blu-ray, enfim, né? Eles estavam numa direção contrária, parece que eles estavam pegando uma coisa que sempre foi super acessível, que é o desenho animado, Sim. e eles estavam transformando isso numa coisa que... Você põe uma criança pra assistir o Wall-E, por mais que ela se divirta, porque a Pixar... Porque é um filme, ele é bonito, ele tem o carisma nos robôs, assim, ele tem aquela a esperança, né? Mas em termos de linguagem, ele já é muito complexo pra uma animação. Ele não se fala muito, né? Então você tem que pescar o que tá acontecendo. Tipo assim, um filme de criança dos outros estúdios, entraria alguém, a Terra acabou e o ser humano agora busca formas de ver. Tipo, não tem isso, é um robô lá na Terra e de repente ele aparece lá na nave. De repente você vê o espaço e tem... ok. Eles fugiram, né? Saíram da Terra. Então... Enfim, para não me alongar muito, eu acho que eu tinha essa visão da Pixar que era uma coisa muito diferente. Essa é a questão. Não é a questão de ser bom ou ser ruim os filmes que a Pixar tá fazendo agora. A questão é que a Pixar antiga, ela era a Pixar. Ela parecia que ela tinha um propósito. Qual é o propósito da Pixar? Fazer filmes Pixar. O que é um filme Pixar? Até é difícil de colocar em palavras, porque não tem ninguém fazendo. Eles tinham essa coisa
que se você não falasse pra você que o filme é da Pixar, eu te mostrasse o filme da Pixar, você ia saber que o filme é da Pixar. Você ia falar, é Pixar isso aqui, né? Confirma pra mim aí. Sim. Ah, não, com certeza é Pixar, entendeu? Então, essa característica não está pra mim nesse Lightyear. Não tem no Red, que foi o último filme feito, que eu acho até que a gente tem uma discordância, depois a gente vai conversar mais. Você tem esse filme, acho que num lugar mais alto do que eu. Não gostei muito. Acho que é um pouco mais alto, sim. Assim, não que seja um filme ruim, de novo, é Pixar, é super bem feito, tem personagens carismáticos, trata de temas legais, é moderno, é legal e divertido, mas muito distante de ter aquele... Porque daí outra coisa que eu queria falar também é, a gente tem que separar muito bem o que é profundidade de discussão, argumentativa, etc. E o que é relevância temática. Sim, concordo. Né? Concordo. Então, assim, vamos supor, a gente tem agora um beijo homossexual num filme de criança. Pô, é um negócio ousadíssimo, é um negócio... Pô, eu entendo. Tem uma importância. Não dá pra você negar que não tem essa importância de, né, numa época onde alguns realizadores têm até uma dificuldade, colocam personagens ali que teoricamente são LGBT, mas não mostram, né, não deixam só claro. flertam com... O que eu acho um conceito, o queerbaiting e o queer sign... Tem um outro nome aí. Eu acho essas definições, no mínimo, problemáticas, porque também coloca a coisa num lugar onde tem vários personagens que são heterossexuais e o filme não cria situações pra afirmar a sexualidade deles. Então acho que às vezes a gente confunde um pouco. Uma coisa realmente teve um queerbait no sentido de que o personagem, ele tem momentos onde claramente o filme não só que poderia uma merda, não é poderia, se beneficiaria disso e o filme não faz por conveniência. Nesse caso, você tá falando De um filme hipotético. Ok, tá. Um filme hipotético. Tô dizendo que essas definições, tem que tomar cuidado com elas, porque elas viram um utilitarismo barato, entendeu? Ah, não, mas o personagem claramente era gay e eles não deixaram claro. Tá, às vezes não tem contexto pra um personagem virar e falar assim, quando eu tava tendo um relacionamento com outro homem, eu percebi isso. Não tem um contexto onde você possa encaixar essa fala. A minha defesa é que não deveria ter essa fala, então. A gente não deve ficar criando artifícios para que os personagens se declarem a sexualidade deles, entendeu? Mas em filmes onde isso colabora com a narrativa, né? Que nem esse, que nem o Lightyear faz. No Lightyear, a questão da homossexualidade está inclusa de uma forma brilhante. Ela não interrompe a história, ela não faz diferença alguma. Digo assim, precisaria ser um casal, precisaria ter filhos, precisaria ter beijo, precisaria ter todas as coisas, precisaria ter um laço afetivo demonstrado ali em tela, né? Inclusive isso é uma sequência, tá no filme, é uma pequena sequência que tem no filme, que serve a um propósito ali, emocional, tal. Depois a gente fala mais dela, porque ela é relacionada a um fator que envolve spoiler que eu quero explorar. Mas, enfim, só pra terminar minha fala, é isso. Eu só não quero que vocês confundam, porque o que eu sinto quando a gente fala dessa coisa da Pixar, algumas pessoas vêm e falam, a Pixar, pelo contrário, nunca esteve tão afiada, vem debatendo coisas cada vez mais importantes. Eu não tô falando de importância. Eu posso vir aqui pra falar pra você sobre amor, que é o tema mais debatido da história da humanidade, e a gente tem uma discussão extremamente profunda, sai todo mundo tiltado e criar uma coisa mais linda do planeta. E aí, às vezes, a gente pode estar tendo uma discussão aqui sobre um tema super moderno, do século XXI, do século XXII, e aí ninguém fala nada muito relevante, ninguém sai da mesmice, e isso aí fica uma coisa, entendeu? Que serve a um propósito? Serve, mas eu não tô dizendo, eu tô falando de qualidade. É essa a distinção que eu tô querendo criar. Ou não só a qualidade, mas o quanto a equipe criativa tá disposta a explorar isso, né? Tipo, não é só ter, né? Porque você tem um filme que pode falar sobre racismo, sobre diversos tipos de preconceitos e outras grandes pautas sociais muito importantes, mas elas serem distribuídas de uma forma rasa, e aí vão falar, ok, ele é um filme muito progressista por tocar nesses temas que são importantes, mas também pode ter um filme que só aborda um deles, mas ele vai muito mais longe falando daquilo, né? Por exemplo, o que a gente fala, né? Ataque dos Cães. Que eu até acho reducionista a gente olhar ele só pelo viés da questão da sexualidade. Mas é fato que ele consegue... Eu nem acho que ele discute, mas só a forma como ele expõe a sexualidade de uma maneira complexa, amarga, do jeito que ela é mesmo na vida, né? Ela é difícil de lidar, difícil de descobrir, todo mundo tem aí as suas jornadas, etc. Sim. O filme põe isso de um jeito que, porra, tem filme que é só sobre sexualidade e não consegue chegar no nível de profundidade que 2 ou 3 cenas bem filmadas, bem pensadas conseguem, entendeu? Sim. Então é exatamente sobre isso que eu tô falando. Então, o meu ponto é, a Pixar do passado
Se a Pixar do passado fosse fazer um filme sobre questões de gênero, ela ia fazer isso tipo um Divertidamente, entendeu? Ela ia pegar, ela falar, o filme vai ser sobre isso aqui, a gente vai se comprometer 100% a isso, e a gente vai falar da parte bonita, da parte feia, a gente vai mostrar como é ser um ser humano passando por essas adversidades e por esse... Entendeu? A Pixar mostrava cenas de tristeza, mostrava cenas depressivas. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, esse caso do Lightyear, o que eu acho legal é deles mostrarem isso de uma forma natural, e mesmo que o filme não seja sobre isso. Então, né? mas acho que você tá confundindo o que eu tô falando. Não, eu entendi o que você... Eu tô falando especificamente de que o meu ponto é, a Pixar do passado se comprometia com os temas que ela ia discutir e ela ia a fundo nisso. Aí algumas pessoas falam assim, não, a Pixar nunca esteve tão afiada porque ela debate temas muito importantes. Aí eu falo, não, ela não debate, tipo, ela traz os temas, mas ela não debate com a profundidade que ela tinha. Foi o que eu disse, eu também acho que no Lightyear, a forma como eles inseriram o casal homossexual é genial, é muito foda, porque é natural. O filme não é um filme sobre homossexualidade. O filme é um filme sobre o Buzz Lightyear, né? Então o jeito que inclui a mulher, o jeito que a representatividade no filme tá toda lá entrelaçada, ela é genial, porque ela é natural. Você não cria cenas e momentos específicos pra abordar isso só porque, precisa ter. Não, eles fazem a história, conseguem acomodar tudo isso de uma forma muito orgânica. Então só tô diferenciando, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que você não pode dizer que o filme tem a mesma profundidade de um filme anterior. Só fala, não. Up, fala lá sobre velhice, sobre crescimento e tal, legal. Ah, mas isso aqui também fala sobre homossexualidade. Não fala, entendeu? Sim, mas assim, a gente tem que ver o quanto isso é velha ou nova Pixar, porque o que eu acho é que, a partir de certo momento, eles começaram a trilhar novos caminhos, o que não exclui o velho modo, o bom e velho modo de se fazer filmes, porque a gente tem Soul, que eu acho que ele tem tudo isso que outros tocam, e ele tem o quê? 2 anos? 2? Então, o Soul, pra mim, ele é um filme muito bom. Muito bom, muito bom. Mas ele soa pra mim como uma tentativa de uma equipe que não anda fazendo isso. Como é que eu vou colocar isso em palavras? É tipo assim, a Pixar tá distante desse mundo aí faz um tempo, entendeu? E eu não sei se lá dentro, estruturalmente, eles têm o mesmo nível que eu li lá no livro, eles têm aquela mesma filosofia ainda, porque eu acho que foi necessário pra empresa conseguir fazer esses filmes que ela tá fazendo agora, mais desprendidos, aventuras leves, né? Uma coisa que a gente vai falar de uma aproximação maior com a Disney, que é o que eu sinto, que tá cada vez mais próximo dessa forma Disney de fazer as coisas, que é boa. Não é ruim. Você assiste as séries da Disney, não são ruins. As séries da Marvel não são ruins. Os filmes são bons. Entregam tudo. Mas é com pesquisa. É pra agradar o público. É do ponto de vista mercadológico. Né? Exatamente. É tipo assim, o que as pessoas querem ver? O que é legal? O que as pessoas querem ver, a gente vai fazer o melhor que dá com o que as pessoas querem ver. Entendeu? Sim. Os filmes da Pixar não é assim. Era ao contrário. É tipo assim, ó. Vem por causa desse bichinho bonitinho aqui que você vai ver o soco que você vai levar na cara. Sim. Isso. Então mas o que você acha no caso do Soul? Você não... Vamos lá. Eu vou tentar... É que quando a gente discute nuance, principalmente em internet, né? Que a gente tá na internet, mas aqui é podcast, eu tenho mais tempo pra me explicar. Ou não, né? Porque vão cortar o trecho. É excelente o filme. Eu só acho que, estruturalmente, a discussão que ele tá colocando ali, eu não acho tão bem debatido, tão bem demonstrado, quanto outros filmes da Pixar. Não que seja ruim. É muito legal ver que essa é a proposta, a forma é a mesma, é tipo assim, vamos fazer um filme sobre isso aqui, e vamos criar todo o universo em volta desse argumento que a gente tá querendo explorar. Mas eu sinto que ele não tá tão bem lapidado quanto poderia, você tá entendendo? É só uma questão mesmo de graduação. Ele é ótimo, puta, muito foda o filme, mas eu acho ele menos foda do que, tipo... do que Os Incríveis, tipo assim, que é um filme, Os Incríveis, ele é fantástico porque ele é tão maquiado, ele parece que não é sobre nenhuma dessas grandes coisas, mas mesmo assim ele tem essa... Ele é, sim. Então lá eu senti que tinha uma coisa assim, navalha, sabe, eles eram econômicos, eles eram esteticamente, agressivamente econômicos, eles cortavam tudo, o filme ele era direto e reto, ele ia num fluxo assim, que você falava...
caralho, tipo, como assim, mano? Isso invadiu a minha mente. Sim, mas eu acho que no caso de Soul não é a questão do, tipo, se ele tá na altura de um ou outro ou menos, mas é de como ele trabalha a proposta. Uhum. E aquele diálogo do protagonista com a mãe lá no final, é assim, eles tocam nos negócios assim tão... É um fator emocional de uma forma não convencional, como em outros estúdios de animação, que, assim, ao meu ver, é o jeito Pixar, assim, que eu sempre curti. A maneira como ele tem aquela epifania no final do filme também, sem diálogo, a coisa que você para e você absorve aquilo. Então, eu acho que ele traz, ele mantém. E, pô, da mesma forma, o Viva também nem é um filme tão... Tipo, ele tá mais pra cá do que pra lá, né? Em questão de tempo. Eu acho que ele é um filme de... Muito mais pra cá. de E ele consegue ter 2017, essa profundidade. né? Então, e ele tem... Eu acho que existe essa Pixar do passado. Ela só tá, ao mesmo tempo, traçando uns caminhos novos que pode também... Pode ser uma questão de... ou interferência do grande conglomerado, né? A Disney, né? Falando... Mais alto um pouco. Ou deles estarem experimentando novos ares também. Tipo, e se a gente fizer um filme mais... mais direcionado a um público que, putz, que cresceu gostando de boy bands. E se a gente fizer mais outra coisa? Então... Tanto é que até a maneira de distribuição do Red foi diferente, ele não lançou no cinema. Então, tem mas algo... aí também porque tava bem ali num momento aí de transição do cinema, né? Tipo, nesse momento não dá pra dizer que foi uma coisa que... Tipo, se fosse 5 anos atrás, ele teria saído no cinema, é isso que eu tô querendo dizer. Se não existisse coronavírus, ele não ia ser um filme de streaming. Mas talvez se fosse 5 anos atrás, ele também não... Ele não existisse, né? Entendi, porque é uma proposta também mais compacta, você tá querendo dizer. E mais recente. Ó, pensei numa analogia aqui, pra mim é o seguinte, os instrumentistas estão mais afiados do que nunca, mas o maestro tá meio... não capenga, mas ele é mais permissivo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É mais o filtro, parece que o motor é foda. Tipo, que nem você falou, tem cenas, que nem o Viva, A Vida é uma Festa. O trecho final, obra de arte, foda. Aquilo poderia ser um curta. Né? É foda. Os diálogos são muito bem escritos. É foda. A fotografia do negócio é uma afinadíssimo. Nossa, meu Deus, eu até fico arrepiado. Agora, o filme inteiro, parece que muitas ideias entraram. Parece que não teve uma coisa meio de tipo assim, não, gente, vamos... A gente tem um ponto aqui pra fazer. Vamos ficar mais perto dele. Sabe assim, parece que tinha... E aí, obviamente, a gente tá falando eu tô falando do John Lester, né? Sim. Que era um diretor de lá. Eu sinto que essa direção antiga, e aí eu vou até fazer um paralelo, que é engraçado, né? A fundação da Pixar tem tudo a ver com a questão do Steve Jobs, da Apple, porque ele foi um dos investidores também que entraram lá na hora, né? Esteve envolvido no primeiro Toy Story ali, mais de perto, etc. E é engraçado porque essa distinção que eu tô fazendo com a Pixar de agora é parecida com a distinção que fazem da Apple antiga pra Apple nova. O Steve Jobs, ele era um insuportável. Então, tipo, por mais que a Apple pudesse lançar, vamos supor, o Apple Watch, todo mundo quer a porcaria do relógio da Apple, entendeu? Porque da Apple vai ser o melhor de todos, porque eles têm as melhores ferramentas, eles têm o capital absurdo, tem os melhores engenheiros. Então, se existe um relógio inteligente, o deles vai ser o melhor, certo? Ele era um cara que falava assim, não vai ter o relógio. Não acho que tem que ter relógio, acho que essa ideia é uma bosta. Então, não... Entendeu? Era uma inversão, era uma coisa tipo usar a máquina a favor da grandiosidade máxima, da primazia da tecnologia. Ou no caso da Pixar, eu sentia que tinha um cara lá meio que segurando todo mundo, tipo, galera, vocês são muito talentosos, muito geniais, muito legal, a gente poderia fazer uma minissérie sobre ursinhos e sobre adolescentes, legal, mas a gente vai fazer um filme a cada 6 anos e vai ser o melhor filme, a gente vai tentar fazer sempre o melhor filme que a gente já fez em todos os tempos. Então, tipo, 99% dessas ideias a gente vai jogar no lixo e a gente vai fazer uma ideia e todo mundo vai concordar com essa ideia e todo mundo vai acreditar nela até o fim da vida de vocês, entendeu? E a gente vai fazer um bagulho pra ganhar Oscar, etc, entendeu? Então, enfim, eu acho que eu já fiz meu ponto aqui, já deu pra entender o que eu tô querendo dizer. Sim, uma pessoa vai mantendo a unidade, vai mantendo aquela identidade, e depois que ele saiu, e por questões polêmicas,
deve ter sido em 2017, alguma coisa assim, talvez. As questões polêmicas, acho que elas nem a gente não tá discutindo ele, Não, né? não, Então, não. acho que não... É só o que ele era em questão de ideia, nada a ver com o que motivou a saída. E aí, uma vez que não se tem mais essa figura icônica, né, importante lá, e o comando se modifica, então os rumos também vão sendo diferentes. E abre um espaço pra Disney se aproximar, né? Se a casa tá sem chefe, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? E aí novas coisas vão ser exploradas, mas o pessoal old school da velha Pixar ainda, tá lá, né? em grande parte, está lá. Tanto é que, por exemplo, o diretor do Viva é o diretor do Toy Story 3. Por isso que o Viva é tão incrível. E antes disso, ele já era, assim, ele já era envolvido nos outros Toy Story. A Pixar tem um processo de... O próprio diretor agora do Lightyear, ele começou lá fazendo uns curtas. Aí depois co-dirigiu um filme, agora dirigiu sozinho. Então, vai tendo... Como se fosse a escola Pixar de crescimento de talentos. E isso vai acontecendo com todos os envolvidos lá. Eles não pegam um cara... eles não vão chamar... Não é igual a Marvel que chama o Sam Raimi pra fazer o novo filme deles. Tem que estar na cultura da empresa. Isso. Eles vão vivendo aquilo e aí chega o momento... Ok, você vai debutar. Então... Eu acho que esses assuntos, assim, eles são importantes pra mim, porque eu acredito muito que esse caminho da Pixar agora, ele é muito mais lucrativo do que o antigo. Ele abre uma possibilidade pra Pixar dar vazão pra tantas ideias que eles têm lá represadas. O Red é um exemplo disso. Pegaram uma diretora, ela tinha uma história pessoal que ela queria contar, e ela tinha o talento pra isso, e a Pixar tem os recursos infinitos da Disney, e eles falaram, não, por que a gente não vai fazer? Vamos fazer. Então, qual que é o meu medo? Essa cultura da Pixar de excelência, ela começar a ficar... você entende? Os talentos vão estar lá, mas eles vão começar a fazer filmes com mais frequência, eles vão, às vezes, filtrar os temas, os universos onde eles vão construir as histórias deles, talvez comecem a ficar mais balizados pelo que tá fazendo sucesso agora. Essa é meu medo, é que, de forma orgânica, até... Pode ser que alguém vá lá e mande mesmo, que acho que existe essa possibilidade. Mas mesmo se não tiver uma figura uma energia muito direcionada, pode ser que já os caras estejam tipo assim, a gente também tá fazendo um filme lá que vai sair no futuro, que vai ser o filme e tal, mas não, a gente tem 20 filmes programados, 3 estreias por ano, triplicamos o faturamento da Pixar, tá todo mundo feliz, os seus iates, entendeu? E dane-se essa ideia da Pixar ideal e tal. Mas ao mesmo tempo... porque a Disney é dona disso tudo. E se já existe o departamento de grandes animações muito boas, pô, Moana é tão legal, Frozen também, o Zootopia eu acho sensacional, aquele filme também. E você tem essas animações um pouco mais convencionais, mas que ainda assim são boas de formas diferentes, e já é lucrativo, então eu acho, por que não manter aquele departamento um pouco mais cult, digamos, que vai render prêmio, que vai render bilheteria também. Sim. E ela vai continuar lucrando da mesma forma. Então, eu não sei. Eu acho que o shift ele vai ser mais sutil. Você tá entendendo? Eu não acho que eles vão chegar no nível da Disney, que é tipo fazer histórias interessantes e tal, de uma forma mais despretensiosa. Acho que sempre vai ter na Pixar essa imagem de que eles têm que falar de temas relevantes, eles têm que ter algum tipo de profundidade, entendeu? Sim. Então, por exemplo, Red, vamos pegar o exemplo do Red. Porque é um filme da Pixar, entendeu? Na visão... Eu não acho que é um filme tão bom. Mas na visão de quem paga pau pro filme e fala, nossa, que filme excelente, é justamente por causa disso. Porque está discutindo algo que não estaria no filme da Disney. Tipo, até poderia estar, né? Poderia estar em qualquer filme. Mas digo assim, é uma coisa ousada, é uma a coisa... menstruação... Você tá falando sobre... coisa... Você tá falando sobre o crescimento da adolescência especificamente feminino, questões femininas, questões... fisiológicas, mas também psicológicas. É um filme que trata, da mulher no mundo moderno... questão geracional. São os temas que, tipo, não é. Tipo assim, você pensa Frozen. Frozen é meio isso, né? Red
é meio a versão rebelde do Frozen, entendeu? O Frozen, tipo, tá na última camada lá, as crianças saem boiando. Sim. O Red é mais comprometido, a criança não sai tanto boiando, a criança fala, tanto, calma aí. Tipo, É por aí. tipo, não tem muito como você maquiar o tema do filme, entendeu? Não. Ele tá mais explícito. Uhum. Tá aí, pra mim isso é tudo um monte de demérito, digamos assim, entendeu? Eu acho que, não demérito, o filme é bom. Só que é isso, tipo assim, a Pixar ela vai continuar tendo esse espaço adulto, ela vai continuar tendo esse tema, esse tom de tipo, não, porra, a Pixar, né, ela veio falar, a Pixar veio aqui, mostrou que veio, vai ter esse tom. Isso eu acho que, esse lugar existe, entendeu? E eu acho até que, pela academia também tá muito comprometida com essas questões mais estéticas, mais progressivas, tá, né? Não dá pra negar. E é bom que esteja. Sim, com É certeza. bom que esteja. Mas isso rola um efeito indesejado, que é também uma certa dificuldade de separar o joio do trigo, sabe? Uma dificuldade imperativa de falar, bom, tudo bem, se esse ano não teve nenhum filme bom o suficiente que trate sobre esses assuntos, então não vai ter nenhum filme sobre esses assuntos, entendeu? Tipo, não, a academia tá vindo num caminho de sempre dar espaço, tal, e eu não sei o que é certo e errado, tô dizendo só que isso está acontecendo, então é uma coisa que casa, assim, entendeu? Por um lado, o que é ganhar prêmio? Talvez ganhar prêmio seja fazer um filme tipo Red, entendeu? Tipo, já seja o suficiente, entendeu? Enquanto que em outras épocas esse filme ia ter que ser o filme, entendeu? Mas ao mesmo tempo no Oscar a gente vê sempre muitos casos, até na categoria de animação, de um certo demérito, né? Eu acho que até menos em melhor animação do que melhor filme, mas de vez em quando rola alguma coisa, por exemplo, um filme do estúdio Ghibli. Uhum. Perder para uma animação mais convencional da Disney, né? Sim. Então, assim, Palhaçada. tem coisas assim. Mas, pô, é interessante como outros... A Sony, eu acho que ela tá vindo numa crescente aí surreal tem muita influência daquela dupla, o Phil Lord e o Chris Miller, que São esses caras são absurdos e eles estão envolvidos, né? Já estavam com o primeiro Aranhaverso, vai ter o novo e eu acho que, ao mesmo tempo, se for uma questão de visar prêmio, pode até ser um impulsionamento para manter a Pixar com esse trilhos, né? com esse toque de brilhantismo, porque senão já começou. Antes a Pixar, em números, tinha perdido pouquíssimas vezes o Oscar para um outro filme. Sim. Agora tá começando a aumentar um pouco. Então, como que eles vão olhar para isso, né? E a Disney, eu acho que pensando no organismo Disney, essa parte das animações é a que tá menos resolvida. Sabe? Tipo assim, eles ainda estão se entendendo, eu sinto. E, por exemplo, na parte lá dos heróis, eles se acertaram muito bem. O que eles fizeram com a franquia do Star Wars, eles também, sabe, estão super alinhados, agora já estão produzindo as séries e a coisa toda se alimenta, né? Por mais que a gente não goste do último filme, da trilogia, tipo, isso no grande esquema das coisas, tanto faz, né? Sim. O que acontece é que elas conseguiram pegar esse setor... Então, digamos assim, um setor de fanservice, eu chamaria, assim, de, tipo, pegar franquias, então pegar os heróis, pegar os quadrinhos, pegar o Star Wars e transformar isso em um monte de produtos que se conversam, né, e tal, eles estão bem acertados. Agora, nesses departamentos de animação, tem um ponto da história da Disney, assim, que eu acho que é muito, eu tava até vendo um vídeo sobre isso, muito complexo, assim, que é a questão da nova onda do Imperador, que também tinha aquele filme do Hércules. A Disney, ela produzia uns filmes, assim, de animação, que eles eram bem subversivos, eles pegavam coisas infantis e faziam uma coisa meio... Vou usar uma referência que não tem nada a ver, assim, mas era meio Hora de Aventura, assim, era meio caótico. Era uma energia meio do canal da Disney versão filme. Certo. Que servia um público maravilhoso, era muito bom. A nova onda do Imperador é o caos puro, né? E é fantástico. Sim. E você vai ver a história da produção desse filme, ele teve altos e baixos, os caras quase cancelaram, mudaram tudo, foi um caos. Mas é louco, porque até o Rei Leão foi também um caos em termos de produção. Né? Mas eu acho que tem a nova onda do Imperador, na minha opinião, a nova onda do Imperador não tem nada a ver com o estúdio novo da Disney. A produção de animação da Disney hoje em dia, ela é um meio termo entre o que era essa nova onda do Imperador e o que é a Pixar. É mais sério, você tá entendendo? É mais...
é até mais ousado do ponto de vista técnico, a animação é mais parruda, os personagens são mais humanizados, entendeu? Então é mais filmaço, entendeu? De cinema. Porque o Nova Onda do Imperador, ele é meio de TV, assim, né? Tipo, lógico, ele é um puta filme, mas eu tô querendo dizer, ele é meio... Em questões de escala, de distribuição, essas coisas, E... Puta, eu acho que a gente perde. Porque eu sinto que a Disney tá meio perdida. Eu sinto que Frozen, o Viva não... Você tinha dado exemplo aí de filmes bons da Disney. Moana, cara, eles poderiam estar em uma da... por exemplo, Lilo e Stitch. É Disney, né? Nossa, sim. É dessa leva que eu tô falando do A Nova Onda do Imperador. Dos anos 2000, aquele comecinho, Que os filmes, eles tinham uma personalidade, eles eram... Aí era ao contrário, eles eram mais sobre o universo. A discussão não era tão importante. Tipo, qual que é a grande discussão da Nova Onda do Imperador? Foda-se. Não tem a mínima ideia. Sim. Ele é um rei, foda-se. Tipo assim, tem uma discussão, mas não é relevante. No mundo da discussão, isso aí vai... ele é um filme brilhante pelo humor acertadíssimo, a linguagem, né? Carisma dos personagens. É muito mais, às vezes, com o universo da animação que tá sendo criada. Lilo e Stitch, tem uma coisa de família, ele é um pouco mais profundo, mas igual, o carisma dos personagens, a adrenalina da história, e você se envolver ali com a mesma coisa, o Hércules, a mesma coisa. E é uma boa ficção científica também. Ótima, super acertada e tal. Então, eu sinto que agora a coisa tá meio fora do trilho, assim, sabe, pra mim. Porque daí tem esses filmes da Disney, que eles são quase Pixar, mas aí eles são um pouco infantis demais, então eles são Disney. E aí a Pixar agora tá mais próximo também disso. É um pouco o que acontece na Marvel, assim, de a gente vai explorar essa coisa, mas no fim do dia tem que ser Marvel, né? O WandaVision. Isso. Que é a minha série favorita da Marvel, mas tem isso. Então, mas o WandaVision é tipo isso, né? Ela queria ser Pixar, mas aí ela tem que ser Disney também, então ela acaba sendo meio Pixar Disney. Isso, Tipo, porque o WandaVision tinha potencial... Ela é muito boa, mas ela tinha potencial pra ser estupenda. E ela é muito boa. Sim. Porque no fim ela tem que servir aos propósitos da Marvel e da Disney. Aí é uma grande questão envolvida. Do universo, compartilhado, essa porra toda. Cara, é isso, é minha frustração. Não é frustração, é legal, eu tô gostando dos filmes da Pixar, mas aí eu fico pensando em Procurando Nemo, eu fico pensando em... É uma distância tão abismal, e é engraçado falar disso, porque os filmes são bons. Soul, por exemplo, é bom, mano. Eu não tô falando que é ruim, é bom. Mas não é Procurando Nemo. Não é Ratatouille. Eu não sei. É difícil pôr em palavras essas coisas, mas é bom. É um filme foda. Mas pra mim, não é. Não, pra mim não é a mesma... O mesmo caldo. Eu entendo o que você quer dizer, mas do meu lado, assim, eu já acho que isso tem mais a ver com o fato de serem tantos grandes filmes que, assim, é normal ele não tá entre uns 5 primeiros, ou seja... Mas eu não tô falando de qualidade. Não, da maneira... meio que é também, né? Porque o quão assertivo ele é em te mergulhar no... Sim, mas eles tinham um jeito, eles tinham uma identidade, entendeu? É meio mais disso que eu tô falando. Pode ser uma conversa muito subjetiva, né? Mas eu acho que eles tinham... Acho que Ratatouille, Procurando Nemo, o Wall-E, Toy Story, eles têm uma identidade Pixar mais forte. Eu não sei. Eu particularmente coloco ele, assim... Eu também coloco. Nessa... Eu também coloco. Eu tô sendo chato. É bom. Pra caralho. Foda. Fudido o filme. É muito bom. Não, mas eu entendo. Mas ele é de uma nova época. Eu sei que ele é. Eu sei que ele não... Sei lá. É um toque pessoal, né? No fim das contas, o quanto ele te... O quanto ele te envolve ou não, por um fator ou outro, que também não tá ligado, tipo... se ele presta ou se ele não presta, não é né? demérito, né? E, de qualquer forma, eu acho que a Pixar, ela fazia isso todos os filmes, de ter mesmo, nossa, insetos lutando contra, né, formigas lutando contra gafanhotos, nossa. Que é os Sete Samurais ali, né, a influência do cinema japonês, mas que tem um debate social também sensacional. O Monstros S.A. com corporativismo, questões trabalhistas. Agora, o Ratatouille, em toda a sua simplicidade, falar, né, do papel do crítico
de como... Sobre o artista, sobre né? isso, Sobre como- sobre a... É, exatamente. Tá faltando um pouco de Ratatouille pra Pixar. Cara, a cena do... Eu acho, assim, às vezes eu paro pra pensar na cena do crítico comendo o prato e aquele flashback, o que aquilo simboliza. É muito uma coisa foda. maravilhosa. No próximo dia, no dia seguinte, publicou sua crítica. Eu fico arrepiado, é muito foda. É muito foda. Sim. É simplesmente. E é memorável. Tinha uma coisa também. Aí pode ser nostalgia e tal. Eu duvido um pouco que seja. Duvido mesmo. Cara, não é Tinha uma porque... capacidade de criar uma. E aí era isso, era aquela. Você vai vendo a história e de repente chegou no ápice. É aqui que o filme queria chegar. E aí ele chega e ele fala. Agora, tipo, a gente passou 1h30 cozinhando esse caldo e agora você vai experimentar, sabe? Assim, essa capacidade que a Pixar tinha de condensar tudo, fica memorável. Você lembra das falas, você lembra dos momentos, você lembra das cenas. Igual o Vida de Inseto, Sim. sabe? Igual os discursos dos personagens, os diálogos. Era tudo tão absurdamente pensado e lapidado nos detalhes. Não, e aquelas frases assim que são tão simples, mas tão grandes na essência. São máximas, Continue né? a nadar. Isso. Todos os significados que aquilo tem na história e pra vida também. No caso do Ratatouille, nem toda pessoa pode virar um grande artista, mas um grande artista pode vir de qualquer lugar. Essa é uma mensagem, tipo, sombria. Ela não é positiva. Ela fala, e é a mesma coisa que Os Incríveis falam, ela fala contra a mediocridade, ela fala contra a gente aceitar tudo como excelente. É muito ousado. É totalmente ao contrário do que você espera que as pessoas falem, principalmente para crianças. Não, e o que Os Incríveis faz de tão brilhante também não é original, porque a desconstrução do herói, da figura, né? Aquela figura imponente, impecável, já foi feita, só que antes para adultos, Sim. né? O Watchmen, coisas assim. Mas uma vez que aquilo é feito numa animação e com as suas próprias qualidades, né? É uma coisa também extremamente marcante. Aquele filme... me dói o fato do síndrome existir, né? Acho que aquilo, nossa, que faz tão incrível E eles vão no limite possível pra um filme de criança. Vão. Tipo, eles passam um pouco do limite, sabe? Tem até umas piadas adultas lá. Mas assim, olha só. O filme começa pintando um senhor incrível, que ele fala até lá, vocês vão lá comemorar a formatura de 4ª série. Vocês estão, sabe, tipo assim, exaltando a mediocridade. Todo mundo se forma na 4ª série, né? A gente acostumado com isso, a gente cria que desenha. Eu que sou adulto, gosto de roteiro, gosto de escrever, eu falo, beleza. O filme inteiro vai montar um ponto de que, na verdade, a pessoa comum, ela é tão importante quanto a pessoa talentosa, e que todo mundo tem o seu lugar, e aí o Senhor Incrível ele vai estar errado nesse pressuposto dele. O escambau. Tipo, eles não vão por esse... Você tá entendendo? Sim. Tipo assim, todo mundo é feliz, e todo mundo pode, Não, o Ratatouille, ele pra solucionar isso, ele te traz... Ele fala assim... Pra pacificar o problema de que nem todo mundo é talentoso em tudo, você tem o seu talento e outra pessoa tem outro talento, você não vai ser tão bom pintor quanto alguém, ou tão bom escritor quanto outra pessoa, mas você pode encontrar o teu lugar. Pra pacificar isso, ele cria essa lógica de que é isso, ó. Tudo bem, talvez você não seja... Talvez nem todo mundo possa fazer as grandes coisas. Mas os grandes realizadores, eles vêm de todos os lugares. Até então do é democrático. esgoto. E aí você fala, caralho, tipo, você sai do filme, não, tipo... Não é simples de passar essa mensagem. Eu acho que se você for explicar isso pro seu filho, você não vai conseguir. É melhor você mostrar o filme. E é isso que é foda. Sim. É aquilo, né? A criança... Putz, é a fórmula Pixar, né? De a criança pode sair feliz, assim, missão cumprida, se divertiu, a família toda se divertiu, mas aquela coisa, assim, tá na cabeça, né? Tem uma ideia plantada ali, um Inception. Né? Exatamente. Quando a criança deixa como é que é? O Pongo lá, como é que é o nome dele? No Divertidamente. Bing Bong. Quando ele fica lá no ele limbo, cai lá, né? ele fica no limbo da memória, tal. É uma sutileza, é um negócio, é uma valsa isso aí. Eu não sei explicar.
Fantástico, 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 fantástico. Esses filmes, eles vão durar pra sempre. Daqui de 50 anos, as pessoas vão estar falando assim, nossa, teve o filme lá, Wall-E, vá Não, assistir. e é isso que eu ia falar, não é o fator nostálgico, porque eu peguei pra ver o primeiro Toy Story recentemente, e assim, ele continua. Você vê o fator datado em quesitos técnicos, era o que os caras conseguiam fazer com computação gráfica na época, não tem como se comparar hoje, né? Mas eu Alguns acho que eles personagens fizeram, são. sim, mas eu acho que eles fizeram já num nível, isso é legal também. Eles só fizeram porque dava. Sim, Entendeu? Quer dizer, com tipo assim, certeza. tá entregue. Você assiste e fala, não, Não, os não bichos era não são capenga, tortos e não. horrorosos. Tipo, é uma animação antiga, muito bem feita. Eles são porque a gente não via aquilo lá e falava, nossa, que feio. Não. Porque a gente fala isso baseado no que se tem hoje, Aham. né? Você usa como fator pra se comparar. Eu, bem mas- sinceramente, assisti recentemente, eu nem penso muito nisso. É, Eu reparo e aí depois eu nunca mais penso. Falo, nossa, beleza, não, tá, é não, excelente. é resolvido. Mas tem tudo lá, assim, coisas que eu não vejo num filme de hoje. A cena. Tanto é que você lembra do sobrinho do meu amigo que ficou desolado quando ele viu a cena do Buzz caindo, né? Lembro. Então, ó o poder daquilo, cara. E é muito icônico isso aí que você tá falando, porque o foda é que o Buzz nem morre. É Aí a exato. criança conseguiu entender. Ah, mano, eu vou chorar aqui no programa. A criança consegue entender um conceito complexo. Tipo, é uma mudança no paradigma de vida de uma pessoa que é jovem. E porque aquela cena é extremamente complexa, né? Ele tá tentando entender o que ele é, e aí, não, eu sou isso, é só eu querer. Uhum. Mas não é assim, cara. Então, não é assim. e você percebe que a Pixar, olha só que doideira que eu vou falar. Como essa Pixar, ou esse realizador, ou essas pessoas que estavam à frente, elas eram obcecadas com a perfeição, eles eram obstinados com tirar o melhor do que eles tinham ali da equipe, se não fosse aquela equipe, ia ser outra equipe, enfim. Sim. Esse é um tema recorrente nas obras deles. Recorrente o fato de que você, às vezes, vai identificar que você não é... que a sua capacidade tem limite. Que você tem que explorá-la, você tem que explorar o seu limite, mas que existe um limite. E que você tem que conhecer e que você tem que, pelo menos, saber que esse limite existe. Você sabe que você vai Sim. bater lá em algum momento. No caso do Toy Story, é incrível, porque o Buzz, ele acha que ele é um patrulheiro do espaço. E ele é algo muito mais foda que esse brinquedo de uma criança. Ele acha mais foda. É isso que é o mais da hora. Tipo assim, ele tá cagando pra ser um patrulheiro do espaço. Ele é muito melhor sendo o brinquedo de uma criança, você tá Quando entendendo? ele se entende. Quando ele se entende, mas eu digo, ele já tinha as características pra ser aquilo. Então ele tava tão obstinado ali por ser o que disseram pra ele que ele era, porque ele acreditou naquele papel que ele tava desempenhando ali, na roupa que ele vestia, e do jeito que ele era, o jeito que ele falava, tal, Sim. que ele tá em busca de um sonho que nem é um sonho dele, assim, sabe? E aí na hora que ele se encontra, ele é muito mais feliz e realizado. E aí o que eu acho foda é que a criança é um ser de potencial infinito, né? É isso que é uma criança. Com certeza. Ela pode ser qualquer coisa. Você pode desenvolver qualquer coisa. Então, é a coisa mais dolorosa pra uma criança quando ela descobre que ela tem limite. Potencial. E é isso que essa cena do Buzz é. É falando assim, ó, um dia você vai pular alto o suficiente pra você descobrir que você cai também. Sabe? E que isso machuca, Aham. não só fisicamente, né? No caso lá ele perde um braço, né? Mas... Exatamente, mas ele perdeu muito mais do que um braço ali, eu diria. E ele né? passa pelos estágios, né, mano? Depois ele tá aceitando, então ele fica loucão. Ele é o Sua Senhora Maroca! Isso é muito... Não, cara. Dá pra fazer um podcast só sobre esse filme. A gente tá né? quase fazendo. Então vamos voltar. Talvez a gente possa até aproveitar que a gente tá falando do Buzz, né? Pra talvez entrar no vamos filme, entrar não sei. no Lightyear. aí Mas de enfim, vez. você quer falar alguma coisa especificamente sobre a Pixar? Alguma coisa que a gente não explicou? Um ponto de vista que você acha que eu exagerei? Agora é a hora. Não, eu só resumindo assim de novo, eu acho que a partir de certo momento ela pareceu começar a buscar alguns caminhos alternativos, não mudar totalmente. Eu acho que ela ainda num filme ou outro que vai saindo, eu acho que ela ainda se mantém como é. Se é melhor ou se é pior, acho que isso não importa, mas eu sinto a Pixar. Só que eu vejo essa questão de, putz, tem um filme que é um pouco mais um pouco mais segmentado, um pouco mais assim, e outro que já tem aquela coisa da velha fórmula. Aham. Por quê? Pode ser por questão de estúdio, de mercadológica, pode ser apenas
pela troca de comando e agora tem alguém que tá mais disposto, assim, a explorar as ideias iniciais da galera. Eu não Sim. sei, cara, mas... É que mesmo alguns filmes como, por exemplo, O Bom Dinossauro, ele também ele passou pelo processo de descarte, vira uma coisa, depois outra e depois outra. Então, eu não sei, pode ser que apenas chegou um momento em que o erro é meio que... Aceitável. E até inevitável, assim, né? Não vai Entendi. conseguir fazer uma obra-prima sempre. Entendi. Mas fazia. Mas fazia. Então tem Então, como, né? Então existe como. Tá. Talvez seja um processo que hoje em dia não seja muito humano, né? Não, eu acho né? que passa por tudo isso, passa por uma nova fase, até na questão de poder existir uma organização tão rigorosa quanto era a Pixar, sabe? Não, Talvez tenha um pouco disso. sei lá, a gente precisa reconhecer, né, que tem por trás de grandes títulos existe até, em alguns casos, como games, por exemplo, que os caras fazem os funcionários terem burnout, Abusos, né, essas coisas e... Mas né? aí a gente tá falando de excelência, é que nem no esporte também, né? Isso é muito difícil, porque um filme é um trabalho coletivo, um game, né? E aí você tem funcionários, você tem uma estrutura corporativa por trás. Então é difícil você aplicar a mesma regra. Mas tratando a arte como algo mais subjetivo e mais grandioso, é parecido com um atleta ou um artista independente, né? Sim. Que às vezes dá a vida por aquilo ali. Aquilo ali custou sangue da pessoa. O cara ferrou o joelho, o cara não viu a família por um ano, entendeu? E aí o cara foi lá e ele é o cara... Porque a arte, assim como é o esporte... É isso, é o quanto as pessoas estão dispostas a se entregar pro negócio, né? Então tem atleta que ele é independente, ele se mata no negócio, né? Por isso que o Cristiano Ronaldo não dá comida pro filho. Isso, exatamente. Mas enfim, eu acho que é isso. Acho que nem positivo nem negativo, eu não sou a favor de ninguém ficar lá nas empresas sofrendo pra fazer obras, não é, acho que isso não é desejável. E é isso. É uma forma que a gente não tem que resolver também. É isso que tem que achar um jeito de fazer de uma forma saudável. Que dá pra fazer de uma forma saudável. Claro que dá. Né? Eu acredito que dê. Só vou ser humilde de não sei se é claro, não sei se o que a gente considera saudável, tipo, talvez não tão saudável, do ponto de vista mais moderno, da tipo, não, você tem que estar super bem, equilibrar bem a vida pessoal com a profissional, tal, não sei. Aí eu já tenho as minhas dúvidas. Entra numa questão muito mais complexa. Sim, que a gente tem que fazer um podcast só disso, e nem é no Pocando Cast, é outro podcast. Já que a gente vai falar do filme agora, do Lightyear, agora vai começar a ter spoiler, tá, gente? Então fiquem espertos. Eu vou começar falando, tipo, conectando esse assunto. A gente falou sobre a Pixar nova, a Pixar velha, e ela tá fazendo filmes que são mais de um jeito, mais do outro. Então, o Lightyear, onde ele se coloca aí pra mim? Pra mim, ele é um filme que é totalmente esse filme mais leve. Ele é muito pra lá. Ele tá muito desse lado, pra mim. Sim. Ele é um filme tipo... Ele é mais do que o Viva a Vida é uma Festa. Entendeu? Ele é menos comprometido em fazer um debate muito profundo e sentimental a respeito de algo. E muito mais comprometido com a jornada, com aqueles personagens, com o problema imediato que eles têm ali, etc. Por mais que os temas... Um tema em especial, principalmente... esteja ali, na minha opinião, é dado uma solução bem agridoce pra ele, não tem esse comprometimento que eu falava de levar a coisa até as últimas consequências. Qual o tema? O tema, até que a gente discutiu depois que a gente saiu do filme, que é a questão de você... um tema também que é recorrente, que é essa coisa de você buscar a grandeza. Sim. E aí você ter que... entender que às vezes você vai ter que abrir mão de muita coisa, e é isso mesmo, ou você não vai chegar lá. Né? E o quanto isso vale a pena, e o quanto isso é triste também, o quanto talvez a nossa sociedade colha frutos de pessoas que toparam abrir mão de muita coisa na vida delas, né? De relacionamentos pessoais, enfim, etc, etc. Então, pra mim, esse tema tá lá, e aí é o que eu falei que outros estúdios fazem. A partir de um certo ponto, eles falam, beleza, gente, a gente veio até aqui, agora chega. Eu acho que talvez ele seja um meio termo aí. Mas, realmente, não é a maneira como era feito antes. E acontece que tem essas coisas lá, o fato do o Buzz inicial, ele ser alguém muito comprometido com essa ideia de grandiosidade, leva ele a... spoiler, gente, né? Tá liberado spoiler. Leva ele a ser o Zurg. Então,
Eu acho que Que é maravilhoso. tem algo... É isso, tem uma coisa existencialista ali, poética, que é bonita, que é triste, mas não com aquela ênfase tão brilhante. Sim. Mas, assim, existe, é o que você falou, não tem aquele toque clássico da Pixar. O filme não foi feito pra chegar nesse ponto. Esse é meu ponto. Acho que é isso mesmo. Ele não teve esse propósito, e aí pode ou não ter a ver também com aquela coisa que eu falei no começo. O diretor disse que a ideia era ser um filme, assim, com elementos bem classicistas, um cara amante de Star Wars, de ficção científica, e o filme é um filme dentro de um filme, né? Então, ele se passa lá nos anos 90, ele tentou manter como se fosse um fruto daquela época, com alguns toques de modernidade. Pode ser que tudo isso também influencie em como ele é no resultado final. Mas acho que não dá pra gente não deixar de levar em consideração os pares dele modernos, e eu acho que ele se coloca, ele não é alheio a essa fase nova, ele é bem parecido com essa fase nova, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, as maiores virtudes do Lightyear é ele ser feito por pessoas tão competentes. Tudo lá é muito bom. Os personagens são excepcionais. Todos, sério, todos. E tem algo de Toy Story ali que eles conseguiram trazer, que é o gato, né? É na simplicidade que eles ganham a gente em várias cenas, mas o gato... Teclando, né? Nossa, que coisa fantástica, cara. Como as piadas, assim, não é a piada óbvia com o gato. Até mas assim, ela é desenvolvida de uma forma muito divertida. Sim, ela sempre surpreende. Sempre que tem uma piada nova, é um ângulo da piada que você fala, caralho, é isso. Tipo assim, por exemplo, e eles guardam, né? Então é muito bom, porque com criação você tem que ser econômico, né? Então você tem uma grande ideia. Puta, como é difícil você guardar ela pro momento exato. Então aquela coisa do gato ter coisas que saem dele, sabe assim? Nossa, os gadgets, tipo, sai um pendrive ou sai uma chave, sabe assim? Não tem isso no começo do filme. E aí tem um momento que isso é maravilhoso, tipo, quando ele aparece, entendeu? Que ele vai hackear o computador, ele arranca o bagulho e, sabe? Ou, por exemplo... O dardo também, quando ele atira. Nossa. É totalmente... Então, na verdade, ele vai se revelando aos poucos ser uma máquina absurda, Isso, né? Ele não é... O grande mérito aí, ele não é um alívio cômico apenas. Sim, não, ele é um personagem. Ele é um personagem, ele é importante, acho que as coisas só dão certo até por causa dele, né? E ele tem algo muito interessante na estratégia do estúdio, porque o gato estampa junto... Eu tava vindo pra cá, o pôster bem grandão, o Buzz segurando o gato, assim. Então, que é o brinquedo do Buzz, né? E tem essa coisa de, atrair porque ele é fofinho ali, mas eles conseguiram trabalhar com algo a mais. E eles vão vender brinquedo disso aí. Vão vender a rodo. Isso é uma coisa que eu acho que talvez tenha uma coisa da Disney, que isso não é negativo, tipo, acho que sempre teve. A Disney vai lá e fala, gente, e aí? Que vocês vão criar coisas maravilhosas e fofas e fantásticas, a gente quer vender brinquedo dessa porra toda, então vamos criar uma estratégia de marketing onde a gente reforça os pontos onde a gente acha que é mais consumível. Eu acho que isso é tão forte porque eu acho que até você, a gente tem a consciência disso, mas a vontade que eu tenho de ter aquilo tudo é imensa. Isso, né? Funciona, né? Não é uma coisa artificializadíssima, não. É muito bem arquitetada. Então, assim, por exemplo, todos esses diálogos do gato, o jeito que ele funciona, a animação... o ritmo do filme, é um filme muito equilibrado, ele passa muito rápido. É aquele tipo de filme que dá vontade de quero mais. Eu fiquei com vontade de entrar de novo na sessão. Ele é muito divertido, gente, muito divertido. Muito. Então é um filme foda, filme que a questão da... Então, e aí eu ia falar da questão da ficção científica, que é primorosa, até no fato de que a gente tava conversando também, que até o titio Nolan, que adora ficção científica, sente necessidade de ficar explicando as coisas no filme. Esse Lightyear tem conceitos complexos que eles não explicam. Eles confiam no público de uma forma, assim, eu falo, nossa, e aí eu fiquei pensando, porque mesmo se a pessoa não entender, é aquilo, né? Se por um lado a Pixar antigamente falava de temas pesados e a criança não entendeu tudo bem, eu acho que nesse Lightyear é tipo, se a criança não entendeu... o elemento de ficção, científico ali. A elipse do tempo, foda-se, tudo bem. Não, e explica de uma forma divertida, assim, tem tudo pra ser... aquela coisa pedante, aquele didatismo que chega a ser tosco, mas professoralzinho. Nossa, mas aí traz isso
vindo de um robô todo confuso. Tem, putz, muitas sacadas boas pra não cair no ridículo. Muitas. E aí eu quero destacar uma outra coisa também, que eu fiquei fã, que é como esse filme consegue ser progressista e inclusivo de um jeito brilhante. Assim, você pode mostrar pra alguém que é totalmente avesso a essas ideias, eu quero ver onde eles apontam pra mim que algo ali tá a mais, sabe? E aí eu vou colocar isso de vários jeitos. A galera que fala, que reclama que o filme lacrou, essas coisas. Isso, tipo, ai, nossa, um B, pra que pôr o beijo? Tipo, eu quero que você assista o filme e me diga, tipo, ó, aqui não tinha que ter B, isso aqui é uma coisa totalmente feita para lacrar. Não, não tem. Eles conseguiram, obviamente eles pensaram nisso, dá pra saber que foi um desejo deles ser inclusivo, o que não é demérito nenhum. É um desejo, certo. Né, que é super... Eu acho que, inclusive, na discussão da arte, eu acho que enriquece, porque o mundo é diverso, então quanto mais diversidade você põe no seu filme, mais real ele fica, mais camadas ele tem, porque ele representa mais sentimentos, mais sensações, né? Então, o filme ganha com isso. Então, a mais óbvia, o casal homossexual. Excelente. Maravilhoso. E fora, cara, que esse é um tipo de discussão que pelo menos eu torço pra que no futuro nem exista. E a gente tá falando de um filme que se passa em que ano? Né? Não sei. 5.000? Sei lá. Sim. Nem deve ser uma questão. E é legal que eles mostram que não é uma questão. Não, então. O filme nem... Tipo assim, é legal que o filme não para pra falar sobre isso e que o Buzz... Lá na cena onde a gente sabe, né, que a companheira dele, ele casou, tá namorando, conheceu uma pessoa e tal. Tá noiva. Não é uma... Tipo assim, o Buzz já sabe que ela é lésbica, né? Ou bi, né? Não sei, não fica claro. Sim. Mas enfim, já sabe que eu acredito que seja lésbica porque pra ele é óbvio que é uma mulher, né? Verdade, porque ele já fala ela. Eu acredito que seja lésbica. Aí ele vira e já fala assim, como é que você conheceu ela? Não sei o que, tal, normal, igual pessoas jovens hoje em dia já fazem, é uma coisa, né, pessoas que têm um nível de consciência mais razoável, que é isso, enfim, a escolha dela, ele já aceitou, já sabe, nem e o filme nem para, se você não prestar atenção, você nem percebe que naquele momento tá falando de uma mulher, tipo, conheci ela, não sei o que, legal. Sim, cara, é muito natural, muito, o diálogo acertadíssimo. E é muito legal que depois elas constituem uma família, então é uma visão também que é desestereotipante. Nossa, totalmente. E como fala? Desconstruída, isso. Ela engravida, não se perde tempo pra explicar como. Sim. É incrível. É isso, cara, é isso. Incrível, de uma sutileza, puta. E é legal porque esse é o núcleo que vai fazer ele sentir falta de ter tido uma família. Então é o núcleo mais emocional. Isso. A constituição familiar deles ali é o que vai causar toda o remorso dele, né, de ter abrido mão da vida dele, então... Estruturalmente falando, ele tem um pouco do up nesse quesito que a carga emocional, assim, mais porrada, né, é no começo, quando ela manda aquela mensagem extremamente tocante, que levou algumas pessoas lá às lágrimas, né, no cinema. A gente chora, acho que é porque fala da avó, né? Porque aparece a criança com a avó. Isso. A netinha dela entra na gravação. E como a percepção, né? Putz, como que o tempo passou pra alguém ali e não passou pra outro, então... Eu não queria misturar os assuntos, mas tipo, esse arco é o mais foda do filme, é a discussão do filme, até tem no final lá, né, que a neta dela vai lá, que aparece no vídeo, depois tá grande, né? Fala pra ele, Buzz, ninguém perdeu tempo aqui, todo mundo viveu uma vida menos você. Então é aquilo, né? Tá discutindo isso aí. Só que depois aí é o máximo. Tipo, aí é onde chega, sabe? Chega. Se é pra você ficar emocionado ou pensar em alguma coisa, esse aí é o limite. Você... É mais assim de você arrancar, você pensar em fatores até da sua própria vida, a partir disso, mas é isso. Ele faz você pensar, acho que em si mesmo, né? Pelo menos no meu caso, eu saí pensando um pouco sobre mim, mas não tanto sobre o que tá no filme, né? Exato, porque eu acho que qual que é o problema? Se o filme chegasse até aí, depois, beleza, não discutisse, mas ele dá uma solução. Aquele final, onde mostra a equipe, e aí ele tá com a equipe das pessoas que ele mais ama. O meio termo, né? Mas é uma resposta que, pra mim, tipo assim, ela é falaciosa, você entendeu? A resposta certa, na verdade, que é certa do ponto de vista prático, não que isso seja o melhor jeito de viver a vida. Mas pra você ter um time de astronautas, não vai poder ser seu amigo, tá ligado? Vai ter que ser uma pessoa que você não gosta. Tipo, é isso, né? É isso. Esse é o problema. E aí, na verdade, o filme demonstraria as nuances psicológicas de ter que lidar com isso. Você quer ser essa pessoa ou não.
Mas não demonstrar que, na verdade, não. É super possível você estar com os seus colegas mais queridos e vocês dominarem o mundo e tudo bem você errar, tudo bem você... Não é tudo bem errar. Numa missão espacial, quando alguém erra, morre 8 pessoas lá dentro, como já aconteceu mais de uma vez. Ao mesmo tempo, ele também mostra que as qualidades não estão, assim, também nas pessoas mais óbvias, né? Ah, sim. Isso então, eu acho que isso, nesse fator, ele é bem interessante. Como mostra pessoas disfuncionais, uma senhorinha criminosa lá, que acho que roubou uma nave, um cara que não sabe lidar com ir pra frente, né, que desiste, então tem... Covarde. É isso, um covarde. E uma menina... Aí, essa é uma sacada também interessante, que talvez pudesse até ser um pouco mais explorada, mas ao mesmo tempo eu entendo porque o filme é do Buzz, que é o medo da menina do espaço. Ah, tá, sim. O tá. da Hawthorne, da neta. E então, por trás dessas figuras disfuncionais, existem grandes qualidades ali que podem formar grandes patrulheiros. Sim. Você tem que extrapolar, talvez, de que sim, eles ainda são iniciantes, eles vão vir a ser bons patrulheiros, mas a mensagem que fica por trás é que, sim, se eles querem ser patrulheiros, se eles estão dispostos, eles vão ser e eles não precisam abrir mão, porque eles viveram a vida. O Buzz não viveu. Então, no fim, fica uma coisa meio tipo assim, o Buzz ele foi otário, porque ele abriu mão da vida dele e a grandiosidade nem é por aí. Na verdade, essas pessoas que tiveram vida, que não foram por esse caminho, agora vão ser patrulheiros também, entendeu? Então, a discussão fica meio perdida. Ela vai até um certo ponto, legal, se você pensa já sobre isso, você consegue abstrair coisas legais. Mas o que eu tava falando da inclusão e da questão do filme ser muito inclusivo, que tem essa primeira camada que é a mais óbvia, né, do casal e da família e tal, Sim. mas tem outras menos. Por exemplo, a criminosa. Porra, é muito legal isso, porque o filme coloca ela ali, é uma pessoa que já cometeu um crime, ela sempre é tipo... falando da condicional. Isso. E é fato, a gente vive numa sociedade, por exemplo, a sociedade americana tem uma população carcerária gigantesca, a gente aqui no Brasil também, copiando o modelo deles lá, também encarcerou um monte de gente, né, por crimes menores, tal. Então é uma questão que o filme ele consegue colocar com uma sutileza que eu acho muito interessante, de dar segundas chances. Reestruturação social. Isso, então são pessoas ali que enfim, lógico que no filme deixa muito claro, eu acho legal a Pixar ter essa responsabilidade, que ela não é uma assassina criminosa absurda, não, ela fez um erro ali e ela tá pagando por aquele erro, inclusive, né? Isso. Então o filme em nenhum momento passa pano, digamos assim, pro fato dela ser realmente uma pessoa que tá numa condicional. Mas flerta um pouco com a adoração que ela tem pela... nos momentos de usar as armas, as Mas eu adoro explosões, isso, porque ao contrário... Não pinta uma pessoa, tipo, ela é ex-carcerária, mas ela virou um anjo agora. Não, ela não é um anjo, sabe? Ela é uma pessoa que vive com a experiência que ela teve. E a gente tem que, sabe, que incluí-la, tem que mostrar, né? Tem que conseguir, enfim. Então isso eu achei foda e super delicado. E o principal pra mim é a questão da mulher. Porque eles colocaram outra protagonista no filme. Dá pra chamar de uma outra protagonista, uma segunda protagonista. Sim. Que é a Hawthorne, né? A Hawthorne. Que existe uma dificuldade nesse filme, porque o filme é do Buzz, então ele tinha que ser o protagonista. Quando eu comecei a ver ela ganhando mais relevância, eu falei, bom, o filme não vai ser do Buzz, né? Será que a criança sairia com vontade de comprar o brinquedo se o Buzz não for o protagonista? Sim, Porque esse é o problema, né? Tem que ser crível. Que a criança saiu de lá ovacionando o Buzz a ponto de querer o brinquedo dele. Se tem outro protagonista no filme, aí vai comprar o brinquedo do protagonista e não do Buzz. E, puta, eles casam muito bem, é um equilíbrio fantástico. A cena dela lá pulando de uma nave pra outra é muito boa. Eu acho que ela tá super bem colocada no filme. Ela serve, inclusive, pra evolução do próprio Buzz, então ela é quase que uma antítese. E eles vão crescendo juntos na história. E o paralelo entre ela e a avó, como isso é trabalhado. A relação Buzz... avó e neta. O lance dele com... É legal que ela não tem uma aspiração de ser o Buzz, ela tem a aspiração de ser a avó. De ser a avó, isso mesmo. Então também é uma coisa bem... Tipo, ela admira a avó, que era mulher. Entendeu? Então... E o filme coloca tudo isso, tipo, não é daquela forma artificial, tipo, até parece, o Buzz é mó foda e a mina tá querendo se espelhar na avó, não, a avó era foda, sabe? Muito mais do que ele, isso, né? Ela era a chefe do Buzz, digamos assim, isso. Né? Dá a entender que ela caminhou mais na hierarquia e ele ficou sendo meio que o piloto, né?
Principalmente conforme ele foi ficando preso no tempo. Ela Isso- ascendeu na carreira É. dela, né? Então, nesse sentido, o filme é, mano, primoroso. Eu acho que uma coisa inovadora desse filme seria isso. Eu acho que é o filme que encontrou a balança de, tipo, cara, colocou uma ex-carcerária, a representatividade feminina, colocou casal homossexual, colocou tudo, sem disfarçar nada, tá tudo muito claro, tudo muito óbvio. E em nenhum momento você fala, nossa, que saco. Meu Deus, que óbvio, sabe? Às vezes eu tenho isso. É legal o tema lá, mas eu falo, nossa, que óbvio, gente. Meu Deus, chega, já entendemos, entendeu? Sim, eu entendi. Eu entendi o que está sendo mostrado, não precisa Pela socar. quinta vez, É. nossa senhora, entendeu? Eu não sei até que ponto eu me importo com isso, porque eu acho que certas coisas é legal ficar, às vezes, socando também na cara pra ver. Mas assim, do Uma ponto, ponta que é mais poderoso do ponto quando de você faz mais vista. bem feito. Isso, do ponto de vista artístico, quando você faz isso de uma maneira que não dá nem para pessoas que tendem a reclamar disso poderem reclamar, então isso mostra que é feito com uma baita de uma inteligência, Sim. com uma grande sacada. É que nem essa questão, por exemplo, do casal lésbico, que eles queriam ter filhos, ela abriu mão de sua patrulha para ter uma família. Né? Então você está desconstruindo esse estereótipo de que a família, o núcleo familiar disfuncional dos casais homossexuais. Não, o filme, De forma alguma, ele vende né? uma coisa. E ele não vende essa questão, ele mostra. E aí eu imagino que a criança que crescer assistindo esse filme, ela vai ter uma visão de um casal homoafetivo totalmente diferente, entendeu? Muito mais positiva e muito mais Isso. possível. Quando ela vê lá uma criança que veio de um casal dessas, não vai achar um alienígena. Ela fala, não, é a mesma coisa. Tanto que no filme, a pessoa que tinha o sonho de ter família era ela, né? Era a mulher. E é Então- por isso que eu acho que estando mais leve ou não tão grandiosa assim, a Pixar ainda ela continua muito relevante. Muito. Nossa, muito é incrível. Ela ainda é melhor. Ah, Eu assisto o Lightyear e falo, bom, não é tão grandioso quanto os filmes da Pixar que eu assistia, mas ainda é, tipo assim, a melhor coisa que é produzida ainda é deles. E melhor do que muito blockbuster live action que sai. certeza. Nossa, Até em questões que não precisaria, como ação, ficção científica. exatamente. Tipo, a ação nesse filme, ela é fantástica. Fantástica. Tem cenas de ação super bem arquitetadas. A ponto de você se envolver com a ação que tá acontecendo. Né? E normalmente a animação, quando tá tendo ação, você fica, tá bom, vai ter lá um momentinho, vamos passar isso aí logo. Não, E essa fiquei vidrado. eu diria que é uma qualidade da Pixar de muito tempo, Sim. de acertar na ação. Né? Desde Vida de insetos, por exemplo, já tem lá Isso. uma cena lá, aquela sequência toda do final. a guerra, É. Os Incríveis, então, nem se fala. Inclusive, é legal que você notou, tem parece fazer uma certa homenagem aos Incríveis quando ele tá lutando contra a máquina e até parece que ele vai fazer da mesma solução, usar o braço pra destruir a máquina. Acaba não sendo Sim, isso, não. mas tem um flerte ali, Aham. mostrando que eles estão olhando também pros filmes clássicos. Falando em flerte, também tem uma coisa nesse filme que eles usam exatamente a justificativa do Interstellar, né? Ah, sim. A questão da ficção científica é bem parecida, assim. Porque tem essa questão do tempo passa diferente conforme você tá... lá é um pouco diferente no sentido de que ele passa... Não é que é diferente, é que é mais simples, né? Ele sai do planeta que eles estão, dá a volta num astro maior, volta pra Terra, e aí o tempo passou diferente pra ele que tava viajando do que pra quem ficou no lugar, né? No Interstellar é um pouco mais complexo, porque tem a questão do buraco negro, então aí tem várias distorções do tempo, conforme o lugar que você tá, eles já estavam numa distorção, tem a distorção pra quem tá na nave, tem a distorção pra quem tá na Terra, né? Tem um monte de coisa ali, as pessoas da nave envelhecem, as pessoas da Terra envelhecem também mais, e o filme é sobre o tempo, E os né? cálculos Interstellar. são muito precisos, Uhum. né? Aquela coisa toda estabelecida. Que no Lightyear, como eu falei, eu acho que ele se sai muito bem explicando da forma mais simples possível. Eu acho que eu até vi gente questionando como que ele não sabia que ia acontecer essa... Porra, mas, assim, primeiro, eu acho que tem uma licença poética, tem uma suspensão da descrença aí que a gente precisa ter quando se fala de uma animação despretensiosa em relação a um filme como Interestelar. Sim. Fora que eu acho que o próprio filme mostra que, primeiro, eles estavam presos num planeta hostil e conseguiram se virar da forma que dava e no tempo mais rápido possível. Então eu acho que até se justifica
diferente do Interestelar, que eles tinham toda aquela instalação por muitos e muitos anos tentando entender como eles como eles sairiam da Terra, Sim, em primeiro porque eles vão lugar. morrer, né? Essa é a Isso. questão. A urgência é muito maior. É. E ainda assim foi por muito mais tempo Sim. pensado do que eles tinham no Lightyear. Então eu Claro, acho que funciona. Eu acho que essa ferramenta da ficção científica tá muito bem usada no filme. Assim, tem uma coisa que eu também achei bastante interessante, que a gente tá no momento de discutir inteligência artificial, né? Para as crianças é muito normal os algoritmos e as redes sociais. E é legal que o filme, eles queriam colocar no gato aquela coisa do gato ter descoberto a fórmula, né? No fim, foi o gatinho que fez a conta Isso. do combustível. Para não colocar os robôs em um pedestal muito grande, eles criam outras situações com as inteligências artificiais onde elas são ignorantes, onde elas são muito incapacitadas. Como, O robô por exemplo, que não sabe a o caminho rota. ali. É Nossa. engraçadíssimo, porque a gente passa por isso. E é uma coisa que a gente põe no nosso dia a dia, né? Tá bom, as IAs estão desenhando, tá beleza, mas o Waze ainda não sabe que rua que eu tô, sabe? Erra a rota. Ou quando a Alexa não entende o que a gente falou. Isso, Então, perfeito. Tem momento assim, né, que ela também ou entende errado. Tem. E outras coisas que são mais legais, assim, tradicionais da ficção científica. Por exemplo, tem uma coisa um pouco Spock, um pouco racional, que é legal das máquinas, que é aquilo dele fazer a contagem. A inteligência artificial começa a contar, tipo, eu não lembro exatamente a fala, mas tipo assim, você tem 25 segundos para morrer. Você Sim. vai morrer em 24 segundos. Você irá morrer em 23 segundos. Você não precisa falar todas as vezes, tá ligado? Desculpe, o meu protocolo Faz parte não do meu protocolo, é. Então, é legal, leva ao pé da letra as coisas e tal. Então, é típico de quem gosta de ficção científica, de quem leu muita coisa, né? Eu vejo muito de Isaac Asimov ali, da questão das máquinas. Tem o... Foi o... Quem que fez o 2001 com Kubrick? Foi o Arthur C. Clarke? É o livro do C. Clarke. Então... É que primeiro foi o 2001 e ele foi transformando no livro. Né? Eu tenho quase certeza que foi assim. É? Quase. Tem que dar uma procurada depois. Que brisa. Nossa, eu não sabia disso não. Eles foram criando o conceito e aí ele foi transformando no livro. Posso estar redondamente enganado. Talvez você esteja, mas eu acho que não. Eu também não tenho certeza, mas ok. Porque o livro do 2001, ele não é igual ao filme, né? Ele é bem... sim, explora coisas diferentes. E é bem focado na questão do rótulo e tal, e o filme ele é mais... Mas de qualquer forma tem elementos de 2001 ali, inclusive aquela cena linda visualmente do... é uma referência direta. Do túnel, você tá falando, túnel, né? Da isso. viagem. Quando ele tá... Ele atinge a hipervelocidade, alguma coisa assim, aí tem uma hora que eles fazem um túnel diferente, então eles mostram pra gente que eles poderiam fazer de outra forma, e aí tem acho que é uma coisa de 1 segundo, 2 segundos, que vira o túnel do 2001 exatamente, né? Que é aquele túnel famoso que o Kubrick fez jogando químicos no negativo, porque ele não tinha os nem recursos, dinheiro e nem efeitos especiais na época ainda decentes, então ele criou uma coisa totalmente nova, que é referenciada o tempo todo, esse túnel dele aí da viagem, né? Isso mostra que eles miram em certos elementos que os adultos vão sair, vão sacar, enquanto as crianças vão... Eu acho isso, ele atende esse fator de que a gente com mais idade vai sair pensando em algumas coisas, as crianças vão sair pensando em outras, realmente. Todo mundo sai, de certa forma, satisfeito. Desde que, assim, você não... avalie o filme como uma obra da Pixar dos anos 90 e 2000. Acho que é injusto até com o que ele se propõe a entregar. Sim. De novo, é um filme que eu gostei muito, eu quero reassistir, gostei demais. Quero ver no áudio original. Assim, se fosse pra falar de mais características do filme, eu destacaria também a montagem do filme, que eu acho que é genial em vários momentos. Esse filme, ele usa muito... Que é uma coisa que a Pixar faz bastante, por um caráter do tipo de história que eles contam. Que é muita clipagem, tem muitos momentos que são elipses muito grandes de tempo, né? Isso. Então, por exemplo, essa sequência que a gente fala das viagens... Muito boa. Ela é muito ousada, enquanto a vida na Terra vai evoluindo, o Buzz tá lá fazendo... Consegue traduzir bem o fato de que ele só fez, tipo, uns 10 rolês de 1 minuto. E a vida de todo mundo passou e todo mundo que ele conhecia morreu nesse tempo, né? E também, acho que essa sequência consegue mostrar que ele tá sentindo isso. Não é como se ele fosse indiferente.
Ele tá Pesa tomando uma pra decisão ele. consciente de que ele Isso. está... Lógico que naquela última cena, quando ele entra no escritório e ela não está mais lá, ele toma um choque, meio que um raio de realidade. Mas eu acho que já pesa até antes, conforme ele Sim. vai vendo. Putz, eu não vi a. Quando ele corrige a direção dela e ela tá velhinha. Isso, nossa, aquilo é muito, muito bom. E eu, assim, ele percebeu, nossa, eu não conhecia a esposa da minha melhor amiga, eu não conheci A o filha, filho, a aham. neta, e tô tentando, Inclusive né? não fica claro, mas eu acho que a filha dela morreu também, né? Acho que é filho, mas O filho morreu, isso, deve ter morrido. Porque Ou, ele não é falado em nenhum momento, né, não é dele. mencionado. Então, Ó aí, o putz, pai ausente também fazendo... Não, tô zoando. Porque se ele existisse, ele estaria preocupado com a Hawthorne, né? Ele estaria preocupado com a filha. E não mostra isso, né? mas pode ser que isso tenha acontecido, a gente só não viu porque não Sim. precisava. Sim, mas quando acaba a história, ele também não aparece lá abraçando, tipo, não aparece ele em nenhum momento... Será? Não sei. Eu não lembro agora, sei, eu não também vou, não sei. porque Mas já eu faz acho uma que- semana que a Mas gente seria viu. muito esquecível, porque a gente lembra, acho que... Deixa eu falar, nossa, o pai dela, tipo, a gente nem fala. De fato. Mas, eu assim, pra resumir, gente, eu acho que é um filme que vale muito a pena ser visto no cinema, porque ele tem qualidades de audiovisual, assim, muito incríveis. Essa questão da montagem é uma delas. A animação não preciso nem falar, ela é excepcional. Como, nossa, a textura de tudo, desde o uniforme, como que eles adaptaram o que era o Buzz brinquedo pra uma roupa funcional ali, que tem evolução durante o... Sim. A gente só vê, de fato, aquela no final, mas, putz, tudo muito, muito bem encaixadinho. Tem Toda- coisas de design que são muito inteligentes, como, por exemplo, quando criaram o Buzz Lightyear, era pra ser um brinquedo totalmente espalhafatoso. E é engraçado como aquele traje, ele é colocado num contexto onde ele faz sentido. Isso é muito, isso é muito fantástico, porque, né, é um traje totalmente, tem 3 botãozinhos, um de cada cor. É, E logo no começo eles já mostram que como é um traje de uma tecnologia um pouco ultrapassada, digamos assim, né? O primeiro, digo assim, não é o primeiro, mas é um traje espacial. E por eles mostrarem que o traje evolui, é como se a história dissesse pra você: não, eles não são loucos. Evoluiu também, do mesmo jeito que o telefone sem fio era um negócio gigante, as Isso. nossas naves, né, as primeiras missões eram, né, com botões grandes e, enfim, potenciômetros e coisas assim. Aqui, passando 100 anos, também ficou mais parecido com os nossos computadores, com as nossas... Isso é muito Exato. legal, porque tira aquela artificialidade de falar, tá, os caras vão ter que fazer a mesma fantasia ridícula pros patrulheiros, até parece que alguém viajava com isso. Não, fica incrível. E em design conseguiram deixar também bonito, assim, Sim. do jeito que... É colorido? E é não com as é, mesmas mas... cores e tudo, né? Então, É uma coisa muito inteligente, que eles fazem as tonalidades da nave, das armas, do laser que ele usa, tal, tudo meio que conversa. isso, tem uma harmonia ali. Isso, então aí não fica tão estranho aquele traje verde e branco, com Realmente. azul vermelho. Fora as sacadas mais óbvias, técnicas, assim, tipo a movimentação do cabelo, como aquilo lá tudo é muito bem fluido, textura da roupa, da camiseta, a gente vê os pelinhos, essas coisas, assim, que a evolução da tecnologia contribuiu bastante para isso, para a Pixar conseguir fazer. Mas ele tem essas qualidades, assim, esse olhar artístico para se enxergar, né? Enfim, eu acho que é um filme que tem muitas virtudes, fala sobre viagem no tempo, é divertida a viagem no tempo, é leve também, não é nada muito... Teve um filme agora que fala de viagem no tempo que tá na Netflix, você sabe qual que é? Que é com o Ryan Reynolds. Sei, eu não assisti, eu esqueci o nome dele. Todo mundo falou que é tão bom assistir, achei tão ruinzinho, tão fraco. Esse é muito melhor. Viagem no tempo é melhor. É isso, eu acho que é um filme que você pode ir com a sua família, se você for adulto, vá assistir com a sua namorada, com o seu namorado, vá lá, vai com a criançada também vai adorar, porque hoje em dia tem Star Wars, tem tudo, então todo mundo gosta, né, dessas... Sim, vai rir, vai talvez É se engraçadíssimo o emocionar. filme. Engraçadíssimo. Muito, muito. Nossa, eu até esqueci de falar da cena maravilhosa, achei muito legal a questão do sanduíche. Sim, verdade. Que eu acho que vai além de ser só uma coisa ali, um instrumento pra mostrar que o Buzz passou o tempo, tal. É mais pra mostrar que, cara, as coisas que são muito óbvias pra gente, porque a Não gente é teve pra uma evolução, outro. pode não Isso. ser, né? Tipo assim, nossa, carros, mas como assim? Vocês, tipo, sabe? Tipo, coisas que a gente tem como muito óbvias. Não, por que você Sim. fecha a blusa no meio? Por que não põe por cima? Sei lá. Coisas assim É que... tão óbvio a gente É. pão, carne, pão.
Aí eles dão argumentos muito bons. Ele, não, mas é carne, pão, carne. Daí ele... Aí eles, nossa, mas você põe pão, carne e pão, o pão fica é muito seco quando você põe na boca, o pão absorve toda a suculência dos ingredientes, tal. Daí ele, ué, mas aí você vai melecar a mão toda na carne? Ué, normal, só lavar a mão depois. Você lava a mão depois. Porque a gente às vezes come uns hambúrgueres aí que lambuza tudo cheio de molho. Ou doces que você pega com a mão e ele suja a tua mão, você tá com a mão no açúcar. E eles ainda falam, pô, é muito mais, nesse caso, então, muito mais carboidrato do que proteína. A proporção fica muito zoada, que é muito carboidrato. Fantástico, mano, Sim. muito bom. Eles conseguiram... tipo de coisa de gente muito foda. É um filme que tem limites, mas eu acho que ele entende os limites, ele sabe até onde quer ir. Isso. Pra mim, essa é a maior... entrega. Pra mim, esse é o principal. Nenhum momento desse filme ele falou, não, agora você vai entrar numa jornada de descoberta. Não. É sobre um patrulheiro no espaço, viagem no tempo, personagens cativantes. E eu consigo entender porque ele encantou um menino de 6 anos, seja lá qual for a idade do Andy, né? Que é uma coisa que eu pensei também. Talvez tenha um pouco disso, de tipo, cara, se for um filme muito profundo, muito pedrada, o Andy não compraria um brinquedo do Buzz Lightyear. Não se importaria tanto. Não, ou se ele for um personagem triste, ou um personagem, sabe, que passou por uma jornada mais psicológica, por que uma criança ia ficar animada de comprar um brinquedo que solta laser do Buzz Lightyear? Realmente. Então, beleza, podemos ir por esse caminho. Então é isso, não é top 5 aí, mas não importa. O que importa é que no que ele se propõe, tá entregue. Isso. É melhor do que... Você falou pra não comparar. É melhor do que Procurando Nemo 2. É melhor do que... É melhor do que muita coisa. Nossa, sim, é melhor. É melhor que Carros 2, que Procurando Dory, que... eu acho melhor do que... Putz, o que mais teve aí que não é tão... Viva a Vida é uma Festa, acha melhor? Não. Não, também não. Mas não coloco melhor também... que Red. Sim, pra mim, melhor que Red. Me agradou mais que Red. Me agradou mais. Eu acho melhor. Enfim, é um bom filme, vá assistir. Pixar é legal. Eu falei um monte mal da Pixar moderna aqui, tudo bem. É só porque eu tenho uma nostalgia com aquela Pixar que existiu, mas as coisas mudam, os tempos mudam, né? A Pixar realmente fez Soul, então mostra que tem a capacidade de também mergulhar mais fundo nos temas, nas discussões, que é uma coisa que eu gosto. Ela fazia isso com uma certa leveza em filmes como Os Incríveis, Procurando Nemo, qual outro que eu também acho que tem uma leveza muito grande, que é o Vida de Inseto, que são filmes que são diferentes de Wall-E, por exemplo, né, que é mais obstinado, assim. Então, tinha uma leveza ali, uma química que eu acho que é fantástica. Mas eu assisti ótimos filmes da Pixar também recentemente. Até assim, eu nem acho ele tão... Putz, eu não acho ele um filme incrível, mas eu acho que ele... Putz, é muito bonitinho, ele traz um assunto ali que Qual você tá falando? O Luca, o Luca. Não é... O diretor disse que não é propositalmente uma temática homossexual, mas que ele entende porque dá pra identificar. Nossa, mas... eu acho isso ridículo. É porque ele disse que... No caso dele eu até entendo, porque ele falou que foi inspirado na maneira como ele cresceu. Que, tipo, era uma questão, assim, de marginalização por você ser alguma coisa, mas não... Entendi. Tipo, não necessariamente a sexualidade. Né? Porque o filme parece deixar bem claro lá naquele final, tem os casais e tal. Sim, parece. Eu acho que ele quis dizer assim, não é só isso. Mas né? No meu caso não foi isso. Né? É isso que ele tá querendo dizer. Isso, mas é um filme que, putz super ele embarca pode... essa possibilidade, né? Filme mediano, na minha opinião. Não gosto tanto. Eu acho que ele... De novo, tem coisas muito fodas, muito bons, diálogos incríveis, os personagens são legais. Aquela personagem feminina, esqueci o nome dela, ela é tão fofa, meu Deus, como eu amo ela. Sim, uma gracinha. Nossa. O pai dela... O pai é incrível. O pai, eu sinto que ele é muito inspirado no pai do Tá Chovendo Hambúrguer. Ah, tá. Nossa, Mano, muito bom. O filme é bom, entendeu, gente? A Pixar não faz filme ruim. Ruim mesmo assim, qual que é o ruim da Pixar? Eu acho que o Carros 2 ele é um filme que erra em várias direções. Foi por causa do Dana Carroso? Não foi por causa do Dana Carroso. Tá bom. Mas ainda assim, mesmo ele, eu acho que também não é... Não é péssimo, não é uma coisa, não é uma coisa né? ofensiva, pelo amor de Deus, longe disso. Eu acho o Procurando Dory bem fraco. Bem fraco. Mas talvez até eles, assim, sejam mais vítimas do que a Pixar é.
Sim. já foi, do que, assim... Se for de qualquer outro estúdio, a gente vai lá, pô, que filme legal. Tá? Exatamente. Então... Acho que é isso, né, Victor? Falamos de tudo? É isso, cara. Lavou a alma? Lavei. Tô em paz aqui. Então, Você tá? Tô. Gente, espero que vocês sejam generosos comigo, não precisa concordar com o que eu tô falando. Principalmente os mais jovens que talvez não tenham pegado esse momento da Pixar mais rígido, assim, tal. Não, e tem a ver com o que a gente falou do filme. As coisas funcionam diferentes pra forma como cada um viveu. Sim, E claro. Claro, tá tudo certo. Nada tá sendo desmerecido aí. E é isso, o filme é muito bom. Se você não foi ao cinema ainda, você estragou sua experiência, porque ouviu muito spoiler. Se você pulou só pro finalzinho pra ver a gente se despedindo, vá ao cinema. Se você assistir no cinema, eu não assisti legendado ainda, quero muito assistir legendado. E é isso, a gente se vê na próxima. Mas não estragou não, porque é um filme que dá pra você assistir e reassistir, então tá em paz. É isso mesmo. Tchau, gente. Valeu. Isso não é voar, isso é cair com estilo.